Beleza, pessoal. Então, bom dia aí. A ideia dessa reunião é a gente fazer um feedback do processo de seleção como um todo, assim, não é um feedback individualizado. A grande maioria teve feedback individualizado por e-mail e tal. Não trabalho danado fazer isso, mas a gente conseguiu. Para os próximos, a gente deve usar a nossa própria ferramenta para poder fazer esse feedback automatizado, para facilitar para a gente aqui dar um feedback para a pessoa e a pessoa receber, né? Porque a gente sempre toma alguma nota e tal, mas nem sempre a gente consegue organizar de mandar para aquela pessoa aquela informação e tal. E a pauta do dia aqui, basicamente, a gente pegar e falar algumas dicas gerais assim, sobre o processo de seleção, assim, algumas coisas que aconteceram nesse processo de seleção, principalmente, assim, eu não vou pegar coisas antigas de outros processos para poder discutir, e olhar um código aqui de um projeto de back-end, um código de um projeto de front-end, ver um projeto de front-end funcionando, assim, porque muita gente fica assim, né, poxa, como é que é um projeto que ficou bem feito, né? Então, o Barack vai escolher um projetinho ali a dedo. E assim, vocês ficam abertos a perguntar o que vocês quiserem perguntar, falar, entendeu? Fica bem à vontade. E a gente vai até a hora que a gente sentir que tá bom, assim, de ir. E o Barack tá aí para falar também as coisas que ele achar que é bom de falar. E eu quero começar falando uma coisa aqui, moçada. Muito importante. Muito importante. Você vai se inscrever no processo de seleção de estágio. Então, tem lá um site, lá, uma empresa vai estar abrindo vaga para estágio. Cara, a primeira coisa que eu recomendaria você fazer, procurar saber se você pode fazer estágio. Você pode fazer estágio. Por quê? A gente tem uma quantidade muito boa de candidatos, assim, e quando chegou na reta final, que tinha, se eu não me engano, sei lá, uns 12 candidatos, assim, numa das etapas lá, eu mandei um e-mail para todos eles falando que vissem nas suas faculdades como funciona o processo de estágio, como é que funciona a documentação e tal. E, se eu não me engano, desses 12, 2 ou 3 não podiam fazer estágio. Ou porque estavam no período que não podia fazer estágio ainda, ou porque a faculdade só aceitava fazer estágio com empresa do mesmo estado. A universidade, deve ser pública, né? Só aceitava fazer que a pessoa fizesse convênio, né? Que a empresa que tivesse convênio fosse uma empresa do próprio estado, né? Então, assim, minha recomendação número 1, confiram se vocês podem fazer estágio. Assim, o que eu diria até adicionalmente, assim, já vê na sua faculdade como é que é o processo, entendeu? Que tipo de documentação que você tem que fazer, que tipo de documentação a empresa tem que ter e tal. Porque, de repente, quando você estiver no processo de seleção para um estágio desse tipo, você já sabe, se alguma hora a empresa perguntar ou precisar saber, você já sabe, ó, na minha faculdade tem que ter um convênio, vai pedir esses documentos aqui, demora normalmente de 15 a 20 dias, já traz essa informação mastigada, entendeu? Então, essa aqui seria a minha primeira dica, assim, saber se você pode fazer estágio. Entendeu? Querer fazer estágio, com certeza você está querendo, porque você se candidatou aí no nosso processo, mas aí procurar saber se você pode, quais são as regras, né, como é que funciona. Vai até te ajudar, né? Se você pudesse só fazer estágio no seu estado, você procura no seu estado. Porque, se for um empecilho, assim, e tá em outro estado, não vai adiantar nada, né? Não tem nada que a gente pode fazer pra ajudar. Mas, é só te ajudar nos seus filtros aí. Segunda dica que eu queria dar aqui cara, microfone e câmera. Assim, a pessoa está procurando estágio e tal, eventualmente está meio apertado, porque às vezes está pagando a faculdade, ou às vezes está procurando estágio justamente para poder receber uma graninha ali para dar uma melhorada no computador e tal. Mas o que eu recomendaria parece uma coisa boba assim, né? Mas é porque quem está procurando estágio é a pessoa que pela primeira vez está tendo que se comunicar pela internet para poder fazer uma entrevista, coisa assim, né? Mas, assim, abre o Google Meet, chama um amigo aí, sei lá, e verifica se a câmera funciona, se o microfone funciona e tal. A quantidade de gente que chega para a reunião, assim, demora, sei lá, 5 minutos para conseguir ouvir, falar e ver e ser vista, sabe? E tem entrevista, assim, que eu faço que demora 5 minutos. Então, se o cara demorar 5 minutos para conseguir aparecer e falar e ouvir e tal, de repente ele vai ter que ir para o próximo e ele vai ficar para outro dia, entendeu? Então, assim, não estou falando de você comprar uma câmera, uma webcam Full HD e microfone profissional, não, mas assim, testa o que você tem. Você vê que o computador não vai funcionar, já bota o celular ligado nele ali, entendeu? Se for usar o celular para entrevista, de repente bota ele numa base, assim, na altura da sua vista, assim, que fique confortável de você ser visto
a gente vê você e você vê a gente, né? Às vezes tá falando com a pessoa tá com o celular assim, gira para cá, gira para lá, a pessoa fica ali na tela igual uma máquina de lavar roupa, e fica até difícil para a gente seguir o fluxo assim, do que a gente está falando. Então, é coisa boba assim, mas testem os seus dispositivos antes aí, para garantir, né? Tem aplicativos, eu acho que é websites também, que você consegue botar seu celular como webcam, aí já ajuda um pouco. Aí, às vezes, só o celular com webcam e um fone de ouvido já resolve, assim. Se a câmera do notebook aí for ruim, ou se realmente não tiver uma câmera. Geralmente o celular, hoje em dia o celular de câmera tá muito melhor que o de notebook, né? A maioria tem um celular bom, um celular com a câmera pelo menos aceitável. Não precisa ser perfeito também não, mas... eu baixei um programa, quando falaram desse lance de usar celular como câmera, eu achei que era mó mambembe, eu baixei um programinha aqui pro Mac, aqui, que eu uso o Mac, e de primeira conectou e funcionou, eu até usei na reunião, quando eu estava de férias e tal, e foi, assim, 100% sussa, assim, então, experimentem isso, assim. A questão da câmera, assim, não vou falar que é uma coisa obrigatória você estar com a câmera na entrevista, mas o que eu diria é que isso ajuda, sabe? Porque a gente está falando com as pessoas assim, tem um volume de informação que é da empatia, né? Que é de você olhar a cara da pessoa, entendeu? E criar uma conexão, assim, às vezes você entrevista 2, 3 vezes a pessoa e não vê a cara dela, aí não estou falando que isso prejudica a sua chance, assim, mas tem pessoas que são mais emocionais, assim, né? Então elas querem, quando elas veem as outras, elas se conectam melhor, entendeu? E meio que lembra daquele cara. E você, sei lá, vou entrevistar o cara tá com a guitarra lá atrás. Aí, pô, você toca guitarra, que legal e tal, o que você tem tocado aí e tal. Aí, quer dizer, já a gente até lembra da pessoa, que é aquele cara da guitarra, sacou? O segredo é botar uma guitarra atrás. Botar uma guitarra ou jogo de tabuleiro, ó. Pra botar jogo de tabuleiro também. Ou gato, sempre tem alguma coisa, né? A gente tá conversando com vocês não pra, tipo assim, um cara foi eliminado aqui porque a câmera dele tava horrível, eu não tinha câmera. Mas são pequenas coisas que em processo seletivo te ajudam, né? Tipo assim, às vezes, se você for juntando tudo, você se destaca mais no processo seletivo porque você tava com a câmera melhor, ou você vai acumulando mini pontos, assim, porque você, conversar com você foi um processo mais tranquilo e tal. Não, aí a última coisa que eu tenho aqui que não é técnica, assim, tem duas coisas que eu vou pegar só. Cara, não tô brincando, isso acontece. A pessoa se cadastrou na ferramenta nossa. O nome do cara é João Paulo. João Paulo. Aí eu pego, vou procurar algum e-mail que eu mandei para ele. Aí quando eu procuro lá João Paulo no meu e-mail, eu acho João Paulo. Aí eu falo, cadê? Mas eu mandei e-mail para esse cara fez o projeto e tal. Aí eu vou na plataforma, volto, pego o e-mail dele e procuro por e-mail. Aí o e-mail, aí o nome dele é João Paulo, mas o e-mail é JP33, sei lá, alguma coisa assim. Aí beleza. Não, o e-mail não vai ser JP, o e-mail vai ser tipo assim, WRT, sacou? Não é JP o e-mail do cara. Aí pega o e-mail do cara, procura no Gmail. Aí, quando eu acho, quando eu faço essa busca, eu acho assim, Fernando Augusto. Eu falo, caramba, o cara era João Paulo, eu estou procurando pela vida, chama Fernando Augusto, o que é isso? Aí em outro lugar eu vejo que o nome do cara é João Paulo Fernando Augusto, sei lá. Entendeu? Aí o cara usa assim, o nome, no e-mail ele bota um nome, no GitHub é o nickname, sacou? Aí na plataforma tá uma outra parte do nome. E assim, às vezes rola mas o que eu acho que complica mais, assim, para processo de seleção, é no e-mail você não ter o seu nome no e-mail. Porque tem pessoas que botam um nickname ou uma coisa assim no e-mail, isso dificulta, cara. Isso dificulta. Assim, eu tô falando um pouco por mim, mas eu sei que empresas que têm um fluxo de entrevista gigante, comunicação gigante assim, é sujeito a um cara que no e-mail o nome dele ser o nickname, se a pessoa que está fazendo o processo de seleção lá for uma moça de RH, que não é uma usuária muito avançada do computador, ela vai lá procurar o João Paulo lá nos e-mails dela, ela passa olhando lá, João Paulo, aí tem lá só Luiz Pessoa, Luiz Fernando, sei lá. Aí o João Paulo já era, sacou? Ela não achou e-mail e fala, esse cara não mandou o projeto, o projeto desclassifica, entendeu? Assim, parece que é bobagem, mas no fluxo aqui de como você está falando, quando você está mandando e-mail para uma pessoa, você não tem dúvida de que ela respondeu e tal, que foi. Mas está fazendo um processo de seleção que tem lá 20, 30, 50, 100 pessoas, 200 pessoas, tem processo que tem 200 pessoas, né? A gente não teve nenhum desse tipo ainda, mas tem, as empresas maiores têm. Então, se você tem um nome de um jeito, na ferramenta você bota o sobrenome só, e no e-mail você bota o nickname, entendeu? E fica tudo assim muito espalhado assim, isso dificulta. Então, assim, uma dica que eu daria é só assim, no e-mail, se você for botar nome e sobrenome, bota o mesmo sobrenome em todos os lugares, entendeu?
tipo assim, João, Paulo, Luiz Fernando. Então bota só João Luiz, ou Luiz Fernando, ou João Fernando, sei lá. Mas bota só uma coisa e bota na plataforma isso, no seu e-mail bota esse mesmo nome lá, sabe? Que assim, vai facilitar. No GitHub bota lá, escreve o seu nome lá, sabe? Eu sou o Luiz Fernando, sei lá, para poder facilitar as pessoas te encontrarem. Pô, eu tenho um problema com isso, que o meu e-mail é JF. Aí eu mudei pra Juiz de Fora. Aí o JF virou Juiz de Fora. Aí ninguém sabia que era eu. Mas aí tem meu sobrenome. E todo mundo me conhece pelo sobrenome, então ajuda. Ontem perguntaram se Barack era apelido, se era nickname ou se era nome. É meu sobrenome. Meu sobrenome. Falei, é nome, e na casa dele são 3 João Barack, então. A gente não tem muita criatividade aqui, não. Então, se preparem para nomes reais. Eu acho que das coisas não técnicas aí, a única coisa que eu acrescentaria, que foi uma coisa que até não aconteceu muito, algumas vezes aconteceu até o contrário, é a questão de atraso, assim, ainda mais as entrevistas, assim. Aconteceu alguns casos só, não sei se alguém percebeu, mas algumas entrevistas foram bem uma em cima da outra, assim, bem com o tempo contado. Aí, alguns casos deram sorte que a pessoa atrasou e não tinha nenhuma depois, aí dava para ficar um pouco mais de tempo, mas se você atrasar e tiver outra logo em seguida, seu tempo vai ficar bem reduzido. E também não é muito elegante, assim, né, você chegar atrasado. Foi tudo bem curtinho, assim, os encontros foram curtinhos. Ninguém atrasou 100% assim, do tempo de não poder fazer as paradas, mas é uma coisa que é bom ficar esperto, né? Não só para entrevista de emprego, mas acho que na vida inteira, assim. O brasileiro tem um pouco de mania de não ter aquela pontualidade perfeita, assim, mas até a gente faz projetos aqui com pessoas de outros países e a gente sente um pouco assim que o pessoal lá valoriza muito isso. E eu acho que é uma forma de se destacar, assim, chegando na hora certinha, né? Aconteceu muito, igual eu falei, aconteceu muito ao contrário, assim, de às vezes marcar um horário e eu entrar um pouco antes pra esperar, né, acontecer, e a pessoa já tá lá e a gente conversar, e na hora que dá o horário a gente acabou de conversar. Mas mais uma coisa pra ficar esperto aí. Verdade. Isso é importante mesmo. Pessoal, então vamos falar de código. Não, primeiro vamos lá, perguntas aí sobre essa parte, assim, sobre comportamento de processo de seleção, que a gente não está falando nada de coisa técnica, não são coisas mais assim. Cada processo de seleção tem histórias diferentes, assim, e o Barack deve lembrar de algumas histórias engraçadíssimas minhas aí. Mas essas coisas que eu contei foram só desse processo, assim, sabe? Focado nesse processo. Uma coisa que eu falei com a galera aí, que eu e o Thiago aí, e mais quem participou aí, ninguém é de RH aqui, é todo um programador. Então, a gente também a gente dá as dicas com a nossa visão, assim, né? Ou a pessoa de RH talvez vai ter outra visão. A gente gosta de focar bem na parte técnica dos nossos processos seletivos, mas a gente tem aquelas pequenas coisas que a gente acaba pegando na parte social também, né, da pessoa. É verdade. Pessoal, perguntas aí, dúvidas, sugestões, críticas, talvez, pode fazer crítica também. Pega leve, pega leve. Pode xingar, sábado de manhã não xinga muito não, mas pode xingar. Pega leve, senão a gente vai ficar o final de semana inteiro em depressão. Né? Então vamos para frente. Barack. Alguém desmutou, eu não desmutou não, desmutaram o microfone. Eu ia falar que tá tranquilo, pode seguir. Beleza. Eu só ouvi um chiado. Olha lá, Otávio Caçador. Eu quero ver se na plataforma tá o Otávio Caçador. Se lá tá Otávio Dioscânio. Aí, ó, tá vendo? Aí a pessoa não acha. Se bem que Otávio já é um nome assim que é mais diferente, assim, né? Assim, não é um nome tão comum, assim, né? Não é igual Pedro, João, Thiago. Tá na Bíblia, né? Quem tá na Bíblia tá em todo lugar. Eu confesso que eu tive um pequeno problema com Gabriel, assim. Tinha muito Gabriel e de alguns sobrenomes meio trocados, mas acontece. Teve um candidato dessa vez que tinha uns 6 sobrenomes, assim, cada hora que me aparecia era um nome diferente, uma combinação diferente. Então, beleza, moçada. Barack, tem um projetinho aí bonitinho para apresentar para nós aí, para compartilhar com a gente? Pô, vou mostrar um projeto aqui, vou mostrar o front, a gente pode discutir algumas coisas de código aqui também. Eu tenho um de back também, depois vou mostrar aqui. Tem vários projetos. Eu acabei escolhendo um da galera que foi aprovado aí, que eu achei melhor. Compartilhar a janela inteira aqui, porque eu consigo trocar para o código mais fácil. Calma aí que eu tô...
Programadores perdidos em tecnologia. Primeira coisa, a gente recebeu projetos muito bons, assim, no geral. A galera avançou bastante nas coisas que foram feitas lá no front-end. Eu não vi os projetos do back-end, eu só avaliei os projetos do front-end. Então, parabéns para todo mundo aí. Aí, esse aqui é o projeto do Márcio, que ficou entre os melhores aí. Teve muitos projetos bons, assim, daria para mostrar uns 10 projetos aqui que ficaram ótimos. Não quer dizer que esse aqui ficou melhor, mas esse aqui ficou muito bom. Ele fez aqui uma API de jogos grátis, eu acho. E ficou muito bom, assim, tipo assim, realmente, quando você cai nele aqui, aparenta até ser um site de produção, assim, um site que foi feito em um final de semana, assim, tem bastante coisas aqui. Com certeza tem um bug ou outro. Eu acho que a gente não peguei nenhum site que tava tipo, 100%, assim. Você acha um bug. Todos os sites foram feitos bem corridos, assim, então não dá para focar em tudo também. Mas ele conseguiu fazer as features todas, assim, que estavam combinadas lá, e botou algumas categorias, assim, botou os filtros aqui. Tá tudo funcionando bem fluido, assim. E ficou visualmente bem agradável, assim. Eu usei muitos termos aí nos feedbacks que é visualmente agradável, assim. Alguns ficaram muito bonitos, assim. Aí é só pra ver se a galera investiu um pouco de tempo, assim, de deixar a parada bonita e tal. Tem até um esquema aqui de Dark Mode bem simplesão aqui, mas funcionando. Que a gente nem pediu. Então, esse aqui é um dos que eu considerei que ficaram bons, assim. Em questão de código, eu abri o código. Ele? Tem uns bugs no responsivo que vai tipo assim, tá desalinhado aqui, mas funciona. Usa aí, faz alguma interação aí. Tá a mesma coisa, assim, né? Tá só empilhando aqui, mas tá responsivo, assim. A gente não esperava muito mais que isso aqui no responsivo. No caso aqui eu tô nos favoritos, né? Não tem um favorito de corrida, mas se eu entrar aqui no strategy aqui, tem ele botou um loading, ele botou aqui a pesquisa funcionando. Se eu bater AirMac aqui, tá funcionando, tá filtrando localmente aqui, tá direitinho. Tem umas anotações aqui, antes de pular pro código, deixa eu só falar algumas coisas em relação ao projeto em si. Talvez o Thiago vai falar outras coisas aí. Os maiores motivos, assim, que eu dava meio que. Eu fiz uma consideração de pontos, assim, mas algumas coisas que eu fui vendo que a galera foi fazendo. Primeira coisa, a gente teve aquela lista de features lá que a gente pediu. Teve gente que foi mais longe, tem gente que não foi tão longe. Acabou que a gente fez a lista bem grande, assim, para ver até onde que a galera ia. Aí, com certeza, teve muita gente que ficou no meio do caminho que, quando foi comparar com os outros projetos, acabou que ele perdeu um pouco de ponto, porque teve pessoas que foram mais longe. Então, features faltando daquela lista lá, com certeza tiraram ponto, mas não se sintam mal por isso, porque realmente cada um acho que fez o tanto que dava, o tempo foi bem curto, assim. Teve gente que conseguiu dedicar mais tempo, teve gente que tinha coisas marcadas no final de semana e conseguiu dedicar menos tempo. Mas então features faltando foi uma coisa que tirou pontos, mas não era sob o controle da pessoa, cada um fez o tanto que conseguia, né? Uma coisa que a pessoa tinha controle, e eu tirei bastante ponto disso, alguns projetos, eu não tenho nenhum para mostrar aqui, eu também não quero expor ninguém, alguns projetos que fugiram do escopo, assim, sabe? A gente definiu uma lista de coisas que eram para fazer, e às vezes a pessoa meio que teve uma liberdade criativa muito grande, assim, e fez coisas totalmente diferentes, assim. A gente pediu para pegar uma API, fazer uma lista e ter o favorito. Às vezes a pessoa não fez a lista, ela fez um formulário que a pessoa preenche e vai criando a lista, sabe? Aí, nesse caso, ele não acessou nenhuma API. Ou às vezes a pessoa não fez a lista, só fez uma busca que retorna um item, você vai botando no favorito. Aí fugiu um pouco do escopo também. Então é uma coisa importante. Às vezes até um item adicional, né? Mas aí às vezes a questão nem é se ele é uma coisa a mais, se ele funciona bem, se ele é bonito. É que às vezes o que era o necessário não foi feito, né? É o que aconteceu numa parte das vezes, quando alguém fez uma coisa que não era pedido, a pessoa deixou de fazer uma coisa que tinha sido pedida, né? Teve casos que um dos front-ends que ficaram mais bonitos, assim, a pessoa fez
um front-end com uma landing page, fez um monte de coisa, mas acabou que não deixou de fazer algumas features que a gente tinha pedido, sabe? Então, como eu fui avaliando em cima das features, ela perde pontos por isso. Então, se ela tivesse focado só na parte lá do que foi pedido, porque no fluxo aqui do tempo real é isso, né? Tipo assim, no trabalho do dia a dia, a gente vai estar te pedindo coisas, a gente vai ter a lista de um projeto pré-definido, vai chegar o cliente com o projeto, a gente vai esmiuçar ele em features, e você vai trabalhar nessas features. Se eu pedir para você, pô, bota uma lista ali, você pode até discutir comigo, não, pô, eu acho que não é, em vez de fazer uma lista, por que a gente não faz uma busca e faz assim? A gente pode discutir, a gente pode validar com o cliente. Mas se eu chegar para você e pedir uma coisa e você fizer outra diferente, aí você pode estar deixando de gastar um tempo que ainda mais que a gente está cobrando essas horas do cliente, você está gastando tempo fazendo uma coisa que não foi pedida. Eu tinha uma frase que eu ouvi isso outro dia, que fala que a pior coisa que você pode fazer é fazer o super bem feito o desnecessário. Assim. Que é pegar, gastar tempo, fazer bem pra caramba uma coisa que ninguém queria, sabe? E algumas pessoas pecaram um pouco nisso. Mas foram um caso ou outro, assim. No geral, realmente todo mundo foi fazendo as features, assim. Alguns tiveram a liberdade criativa um pouco menor, assim, de pegar as features e fazer de um jeito diferente. Algumas pessoas implementaram de um jeito de ter um filtro mais complexo ou ter mais coisas ali. Isso é aceitável, mas ele manteve a essência do que a gente pediu. Mas tem gente que foi mais longe, assim, num lugar meio errado, assim. Eu acho que do projeto é isso aqui que eu tinha para falar. De código. Porque o código desse projeto aqui é o do Márcio aqui também. A primeira coisa que eu tenho que falar do código aqui é uma coisa que a gente nem pediu, mas é bom você ter, até em outros projetos seus. É um README bem feito. Não precisa ser um README gigante, teve gente que fez README bonitão, botou print da parada, o URL pro projeto, isso é muito bom. Ainda mais como é um projeto front-end que é visual, botar prints e botar features que tem no front, é bom ter aqui. Mas teve gente que ou não botou nada no README, ou deixou aquele README do Create React App, ou do Next lá, aquele basicão lá, que é um pouco ruim, assim, mostra que você não teve muito interesse de mostrar ali. Eu acho que aqui o basicão, assim, igual o Márcio fez, até igual o Darley fez aqui também, que é um README simples, que tem a URL aqui, tem algumas coisas aqui, e só tem como rodar esse projeto, porque teve alguns casos que a pessoa não fez o deploy, eu baixei o projeto para rodar no local, mas no README também não tinha como rodar. Aí dá um pouco mais de trabalho, mostra um pouco mais de má vontade, assim, da pessoa. Não má vontade, né, mas às vezes ela não teve essa sacada de botar um pouco mais de informação no README. Porque no dia a dia também é outra coisa que, quando alguém cai no projeto, a primeira coisa que ela vê é o README, né, é a raiz do projeto aqui. Então, como ainda mais sendo um projeto de front-end, que as coisas são visuais, gasta um pouquinho mais de tempo aqui, nem se você botar um título e como rodar, assim. Não precisa botar mais que isso, é extra, mas se você tiver com um README como rodar, talvez uma mini explicação do projeto, serve até para valorizar o seu GitHub, porque esse é um projeto que está no seu GitHub lá, você pode manter ele no seu GitHub, por mais que você tenha feito aí para o processo seletivo, e tá contando como repositório lá, né? Qualquer pessoa vai poder entrar aqui, ver que você fez o projeto, às vezes até fez o deploy, e saber um pouco mais do projeto, né? Quanto mais informações você botar aqui, você está valorizando o seu repositório. Assim. Então, você está pegando o seu portfólio e dando uma atenção maior para ele. Então, é legal você ter um README um pouco mais bem escrito. Questão de código, eu acho que o pessoal está de parabéns aí. Muita gente vem de alguns cursos de React, de Next, assim. Então, eu vi algumas estruturas de passo parecidas, assim, mas a maioria do pessoal conseguiu deixar o projeto bem estruturado, assim, bem separado as coisas. Nenhum projeto eu falei assim, pô, eu fiquei perdido aqui para achar as coisas. Cada um fez um jeito. Teve gente que acabava fazendo mais arquivos, tem gente que fazia tudo mais dentro da mesma coisa. Uma coisa que eu falo não para projeto seletivo, mas com programação no geral, que aqui eu tô abrindo aqui, mas não é porque eu tô apontando que tá ruim que não, mas é só para dar um exemplo. É que tá bem limpo, assim. Alguns códigos, a gente via muito
a pessoa deixou muito código comentado para trás, assim, tinha tipo assim, metade do arquivo era código comentado, provavelmente de coisas que deu errado, assim. Aí eu acho que polui um pouco, ainda mais pra gente que tava testando aqui as paradas e vendo o código. Então, beleza, eu sei que você deixou aquele código comentado, porque às vezes é uma solução que você começou a implementar e não deu tempo de acabar, ou você começou a implementar de um jeito e viu que o outro jeito era melhor. Mas às vezes é melhor até você criar um outro branch no Git, ou você deixar um commit um pouco mais escondido lá para essas soluções que não deram certo. É bom você dar uma limpada um pouco no código. E outra coisa que eu vi muito era código duplicado, assim. Isso aí vale para programação como geral, assim. Se o seu código está duplicado, é porque tem alguma coisa errada, assim. Provavelmente é algum componente. Se você está duplicando um componente, assim, dando Ctrl+C, Ctrl+V, ele 10 vezes assim nele, é porque deveria ser um componente só, que você deveria mudar uma props nele, ou se você está pegando uma função e duplicando ela um monte de vezes, provavelmente é uma função que deveria ser só e você passar um parâmetro nela. Então, é uma coisa que eu vi bastante aí na galera, duplicação de código, e é uma coisa que talvez tem que levar até para, eu falei, não para ser seletivo, mas programação geral, assim, de evitar, assim, esses códigos duplicados, porque é uma coisa que vai poluindo muito. Às vezes você entrava num componente, assim, tinha 5 funções, assim, as 5 funções eram iguais, só que uma, sei lá, somava mais um lá na parada, a outra subtraía um. Aí poderia ser só uma função, ou às vezes tipo assim, tinha 5 categorias e tinha uma função para filtrar por cada categoria, assim, vai ser uma função que recebe a categoria e filtra por ela. Aí é uma coisa que ficou um pouco poluída aí. Mas no geral, assim, eu não sei se tem mais alguma coisa. Ponto aí, Mark. Essa parte do código duplicado, assim, no back-end também é uma coisa que eu tinha notado também aqui. No back-end também teve muita gente com código duplicado. Quem está começando ainda não é obrigado a saber, assim, mas assim, num projeto a duplicação de código ela é uma coisa, assim, para mim ela até arde a vista, assim, porque a chance de um dia você atualizar só um dos 2 códigos, ela é imensa, assim, a chance de você pegar um belo dia e precisar fazer uma correção, fazer uma melhoria, e se você ir em só um deles, né? Sem contar que gera muito arquivo, né? Muito código, muito, assim, eu vi muito código duplicado mesmo, Então, assim, o cara ia pegar o cache, ele fazia um bloquinho de código para pegar o cache. Esse mesmo bloquinho de código, em todos os lugares que ele pegava o cache, ele fazia um blocão, assim, que ele lia o cache, conferia se tinha, desfazia o JSON e tal, no caso do backend. Então, assim, podia ter só uma função lá, getCache, que passava um nome e retornava ou um valor ou nada, sabe? Então, reduzir a duplicação de código, né? Isso é importante. Uhum. Outra coisa também que tá, no geral da programação, assim, é comentário no código. Eu acho que isso aí vale para todo mundo, assim. Eu vi poucos códigos bem comentados, assim. Até nesse aqui que eu estou mostrando, vocês vão ver, tem várias funções aqui que não tem comentários. Tipo assim, era um projeto que era seu, você ia fazer o deploy, mas como era uma coisa que alguém ia ver, talvez era boa você adicionar alguns comentários. No geral é bom você ter essa cultura de comentar seus códigos, ter as funções, assim, imaginar, explicar um pouco melhor, assim. Mas isso aí é realmente com o tempo que você pega. Uma coisa que eu até anotei nos feedbacks era que não é necessário, eu acho que depende muito de quem tá geralmente a arquitetura do projeto é código em português ou em inglês. Geralmente tem pessoas que fazem o código mais em português, tem gente que faz o código em inglês, assim, de criar as variáveis, em vez de ser favorites aqui, ser favoritos, ou botar em português e inglês. Mas o ideal é você manter um padrão. Padronização é uma coisa muito boa para código, assim. Geralmente tem algumas ferramentas que forçam isso, né? O ESLint, o Prettier, que forçam padronização, mas isso aí eu acho que é uma coisa que não tem como padronizar, eu imagino, não sei. Eu tenho algumas ferramentas de dicionário, mas eu acho que elas não forçam nada, não tenho esse link ligado com elas, mas se você for escolher, assim, minhas variáveis não tem português, mantém todas em português, não deixa, tipo assim, tudo em português, aí aquele código que você copiou lá do Stack Overflow tá em inglês, você mantém em inglês, fica confuso, assim, para ler, sabe? É difícil às vezes, na mesma função, assim, tem uma variável em português, outra em inglês. Eu acho que um pouco de padronização ali ajuda o entendimento do código. Assim.
Isso aí também eu vi, teve um projeto que eu vi que tinham constantes escritas em português e constantes escritas em inglês. Aí eu dei o feedback para a pessoa e tal, depois, e eu coloquei isso. Porque, assim, sei lá, get cash era em inglês. E a outra chamada era, sei lá, salvar dados em português. Então, assim, misturado, né? Aí, assim, eu não vou falar que não vou criticar quem escreve código em português, não tem nada de errado em escrever, mas de repente, se for escrever em português, escreve tudo em português, sacou? Todos os métodos colocam em português, assim, não coloca nenhum em inglês, né? Tem métodos que vão vir de bibliotecas, e as bibliotecas vão vir o método em inglês, né? Não tem como você fugir muito, mas geralmente eu vi variáveis, mesmo sendo criadas em português e inglês. Aí dá a impressão que a pessoa, sei lá, dá a impressão de desconexão do código, sabe? Aí é um pouco estranho. Então, melhor evitar. O ideal mesmo, assim, é tudo em inglês. Geralmente a maioria dos pessoas faz isso, assim, até porque se você jogar um código, sei lá, de um programador chinês, ele não vai criar as variáveis em chinês, ele vai criar em inglês. Mas se você for falar assim, não, minhas variáveis vão ser em português, crie tudo em português, porque mostra que o código tá contínuo ali e dá a ideia que você fez tudo, assim, porque se for tudo meio misturado, assim, dá a impressão que você fez um pedaço, outro pedaço você copiou, outro pedaço outra pessoa fez, sei lá. Teve poucos casos, eu acho que teve 1 ou 2 casos de variáveis com nome muito, muito genérico, assim, tipo assim, a pessoa cria uma variável A e bota alguma coisa dentro. Geralmente isso é muito comum quando você tá lá no comecinho, né, do fazendo casal de algoritmos, você cria a variável A, cria a variável B, soma um A com B, né. A maioria do pessoal acho que criou nomes com variáveis com nomes bem relevantes, né? Mas teve um outro caso com variável que eu vi no meio do código, assim, algumas variáveis que chamavam A, sei lá, chamavam X. Aí isso é realmente, acho que não é melhor evitar em qualquer língua, assim. Posso compartilhar um pouco também minha tela aqui, Barack? Pode. Compartilhar aqui. Ô, Sara, pode perguntar alguma coisa se quiser perguntar aí. Assim, a gente tá falando algumas coisas aqui que alguns podem pensar assim, poxa, vaga para estágio, não é vaga para sênior, né? Assim, o que a gente está tentando fazer é dar dicas de como vocês serem melhores, assim, entendeu? Aí cada um aí vê o tanto que acha que isso é relevante ou que isso é viajação na batatinha, assim. A gente está falando de coisas no geral, porque assim, a gente trabalha com código. Esses dias eu precisei levantar essas informações mais precisas, assim, mas eu ganho dinheiro e vivo do dinheiro que eu ganho com código que tem 22 anos. Tem 22 anos. E já tinha uns anos antes programando já. Quando eu comecei a programar, não tinha nem mouse. Então, assim, a gente faz o tempo todo isso, entendeu? Aí o Barack está no Epimassas aí, entrou no primeiro processo de seleção que teve, ele entrou como estagiário no primeiro processo, e está como sócio aí na empresa. A gente tornou ele pleno aqui na empresa, então teve um caminhozinho também, não foi um negócio que começou anteontem. Então, assim, a gente está dando algumas dicas, assim, que às vezes são as coisas que podem, às vezes, parecer inalcançável, mas a ideia é mais transmitir mais conhecimento para vocês mesmos, entendeu? Pensar assim, como é que alguém que está mais na frente, assim, está pensando, né? Uma coisa eu até brinquei com o pessoal aí, que se o projeto de seleção que eu fiz fosse 10% do que vocês fizeram aí, pô, eu tava muito mais na frente. Eles mandaram muito bem, assim. Mas, igual eu falei, né, a gente fez um nivelamento aí, teve gente que mandou bem, mandou pior, com certeza teve muita gente que mandou melhor do que eu mandei no meu processo seletivo, mas o que a gente tá tentando fazer aqui é realmente levar a galera pro melhor, assim, né, tipo assim, dar dicas aí para outro processo seletivo que você fizer, ou até futuros processos seletivos que você fizer com a gente aí, você mandar um pouco melhor, ou você melhorar como programador em si, né? Se realmente é a área que você quer seguir para sempre. Então, acho que é bom você sempre estar melhorando aí. Verdade. Esse projeto aqui, vamos dar uma olhada nele aqui, né? O README dele está bem detalhado aqui, está bem explicado como é que as coisas funcionam. Não sei como é que eu abro o preview aqui. Então ele consegue explicar as rotas aqui, como é que elas são e tal, do back-end, isso é bem útil, o endereço que está deployado, facilita a nossa vida. E se a gente for olhar o código dele aqui, na raiz aqui da aplicação, está bem claro assim, o que está acontecendo para mim, assim, dá para ver bem facilmente que ele está instanciando ali o Express e tal, definindo alguns middlewares que vão acontecer, importando as rotas dele aqui, um lotezinho de rotas aqui,
colocando mais algumas coisas aqui, uma página de 404, que é um cuidado que pouca gente teve de fazer. Assim, aí, assim, não estava nos requisitos, a gente não pontuou quem não fez, entendeu? Mas aí a gente quer ver o quê? A pessoa de repente, demonstrar um interesse a mais. Então, no front-end é quando o cara faz o que tem que ser feito, mas ele faz um negócio bonitão, entendeu? No back-end é quando o cara faz o que tem que ser feito, mas ele lida com um erro não esperado, ele bota uma página de 404, por exemplo, né? Então, assim, trata uma situação onde o servidor cracha e tal. Então, é um código que está simples, assim, é um código bem simples, mas é um código objetivo, não tem muito o que ficar inventando aqui, não. Teve bem poucos candidatos que mandaram projetos assim, com 50 arquivos, mas tiveram, entendeu? Aí, tem alguns desses cursos online aí que fazem essa ideia de criar milhares de arquivos como se isso fosse trazer uma qualidade maior para o projeto. E, cara, até para poder olhar o código é muito difícil, porque você vai ver arquivo lá que vai ter uma linha de código dentro dele, assim, e dificulta demais você lembrar que naquele arquivo tem um código que é alguma linha que não sei por que está naquele arquivo. Então, aqui, o camarada importou aqui os controllers e tal, tá de boa. Aí ele fez tudo num arquivo só, porque eu tinha pedido para a pessoa fazer poucos arquivos. Então, assim, eu pedi para fazer poucos arquivos para ver quem conseguia fazer poucos arquivos, entendeu? A ideia é mais ou menos essa, né? Porque poucos arquivos é certo, muitos arquivos é errado. Mas eu queria ver quem conseguia condensar a informação aí também, porque às vezes a pessoa parece que copia e cola de algum cursinho, e aí vem aquele 1 milhão de arquivos ali dentro, ali, com 1 milhão de padrões, que a pessoa não sabe nem o que é, assim, mas tá copiando e colando lá. Então, a ideia de ter poucos arquivos era ter o mínimo de código necessário, né? Então, esse projeto aqui foi um projeto que ficou bom, do Wellington. Então, beleza, ele fez uma classe aqui de controle e tal, fez os métodozinhos dele aqui bem organizadinhos também, assim. Só nessa parte de 1 milhão de arquivo aí, teve um caso acho que um ou dois, de alguém que pegou um projeto pronto e meio que só alterou ele, assim, aí deixa uma lista de arquivos, de componentes sem ser utilizado. Aí, isso aí realmente ficou muito ruim de avaliar, assim, porque abriu uma pasta, tinha 20 componentes, assim. Aí eu não sabia qual estava sendo utilizado. Uns eram, obviamente, eu olhava o nome e falava assim, isso não está sendo utilizado. Aí, isso aí, não façam isso, por favor. Se você for pegar um template pronto, assim, alguma coisa pronta, assim, pelo menos limpa tudo, assim, deixa só o que você está sendo usando mesmo. Não deixe para trás coisas que não estão sendo usadas. Verdade. Aí aqui, por exemplo, ele teve um cuidado que nem todos tiveram, que no caso do front-end não é uma situação crítica, mas no caso do back-end é uma situação crítica. É fazer try-catch, entendeu? Try-catch. Back-end, cara, é o lugar que vai crashar, sacou? Back-end é onde o bicho vai pegar ali e as coisas vão dar errado, sacou? Tem muita chance de dar errado, né? Então, ter um try-catch em cada rotazinha do seu controller aqui é um cuidado, assim, bom de se ter, né? Então, assim, é um código simples, bem organizado, entendeu? Se a gente for ver aqui como é que ele implementou o cache aqui, vamos ver como é que ele implementou o cache. Cadê Get Game? Fat Game Details. Acho que é esse cara aqui. Ah, tá. Esse aqui é o do Elton. Vamos dar uma olhada aqui no do Gabriel Fini aqui também. Ele até tá aí. Como é que ele fez o cache aqui, que é um exemplo interessante de cache. Quer ver? Vamos achar aqui. Rotas. Beleza. Então, aqui, ó, vamos ver, ó, ele fez a obtenção, ele já usou o cache direto aqui, ele nem implementou nenhuma camada extra de cache. Então, se tem um dado em cache, ele já retorna o sucesso aqui do cara, sacou? Se não, ele vai tentar buscar o dado para onde ele tem que buscar lá pelo Axis, pela API, que era o caso lá, e tal, e vai retornar ela. Então, assim, esse código aqui, ele podia ser um pouquinho diferente, assim, talvez ele retornar o status em qualquer caso, entendeu? Ele retornar o dado em qualquer caso, mas em um caso ele está conseguindo obter do cache, no outro não. Ele só teria um res status 200 ao invés de dois. Um exemplo assim, bobo, sabe? Isso não interfere na qualidade do código, mas faria o código ser menor. Cara, teve gente que fez esse endpoint raiz aqui dos jogos aqui com, sei lá, 300 linhas de código, assim, e a pessoa fazia. Eu falava, que hora, cara, o que está acontecendo aqui? Porque pegar o jogo e cachear e mostrar. E a pessoa às vezes fazia uma coisa e fazia outra coisa, depois voltava fazendo de novo. E aí fazia vários maps, um embaixo do outro, assim, e tal, e não tem nada de errado em estar aprendendo, tá, moçada? Não tem nada de errado em estar aprendendo, assim. Eu tô falando assim, parece que a gente tá... Não quero parecer que eu estou zoando, assim, de quem está fazendo errado, não tem nada disso, fazendo desse jeito, né?
Mas a nossa ideia aqui é realmente dar uma dica, assim, tenta fazer os códigos mais compactados, mais concisos, né? Então, aqui é um código justo, assim, um código simples e que funciona, né? Aí o que a gente fez aqui para poder testar esses códigos de vocês, eu sei que vocês, a maioria já sabe, mas deixa eu mostrar aqui. Compartilhar outra tela aqui. Eu chamei alguns dos candidatos, os primeiros candidatos que entregaram o projeto, os primeiros que entregaram o projeto, eu chamei eles para participar de um outro projeto paralelo aqui, que seria fazer um código Jest, que a gente pudesse rodar ele aqui, e esse código testar o back-end dos outros caras, né? Então, a gente fez esse código ali, até 2 ou 3 dos caras que fizeram estão aqui nesse Meet agora aí. E aí, basicamente, o que esse teste faz é ficar fazendo requisição para cada um dos endpoints com os parâmetros pré-definidos que a gente combinou. Assim. Então, vai chamar a raiz da API, tem que retornar um array de jogos, tem que ter um ID, né? Vai chamar uma rota que não existe, aí tem que retornar um 404. Aí, aqui, no caso, não valeu o ponto, mas a gente fez essa validação. Aí a gente testou se depois, quando a gente chamou de novo uma rota que teria cache, se ela retornou em menos tempo, favoritando com o usuário, favoritando sem o usuário. Né? Depois pegar os itens favoritos, ver se voltaram os itens favoritos, apagar um item favorito. Então, por exemplo, esse endpoint que eu chamei aqui, ó, todos os testes que a gente implementou, ele passou. Aí aqui no nosso código aqui, ele dá uma nota final de 110 pontos. Né? Então, a gente implementou essa ferramentinha aqui, e o que eu quero fazer em todos os próximos processos de seleção, usar essa ferramenta, assim, aí eu vou pegar sempre ela e adaptar para o caso de uso de cada projeto, e na verdade eu vou criar eu vou criar esse código, esse teste, antes de mandar o e-mail com os requisitos, porque eu já vou definir que alguns requisitos têm que ser bem específicos, assim, por exemplo, teve um item que eu falei que era que a raiz deveria retornar um array de jogos. Cara, eu acho que não teve ninguém, teve uma ou duas pessoas só que retornaram o array de jogos na raiz, assim. A maioria fez o quê? Foi na Steam, pegou o objeto lá, só que a Steam ela retorna um objeto que tem um outro objeto dentro, e esse objeto tem um outro objeto com array lá dentro. Então todo mundo quase pegou esse objeto e retornou do jeito que ele estava. Acho que deve ter tido 1 ou 2 ou 3 que pegaram um array, extraíram de dentro desse objeto e retornaram um array na raiz. Porque se você chama a raiz da API, você quer um array, sacou? Você quer um array. Aí, isso eu falei no e-mail, aí depois as pessoas que não fizeram, eu mandei um e-mail falando assim, na raiz tem que ser um array. Aí teve uma galera que falou assim, alguns falaram assim, eu ajustei e tal. Aí quando eu rodei o teste de novo no endpoint deles, resolveu, mas teve outros que não resolveram. Aí teve uma pessoa específica, não sei se ele está aqui, que eu virei e falei assim, cara, aí ele mandou, ele falou, fez tudo que você pediu. Só que a raiz dele ainda estava retornando o objeto do Steam com o outro objeto, com o array. Aí eu fiquei pensando o que eu fazia, porque o código dele estava muito bom. Aí eu falei com o Barak, o que eu faço? Assim, será que eu dou uma cutucada nesse cara? Será que eu não dou? Aí eu chamei ele no WhatsApp, falei, e aí, como é que você tá? Beleza? Aí, tudo jóia. Falei, cara, você lembra se eu falei alguma coisa de retornar o array na raiz daquela rota da roda principal? Aí ele pegou e falou assim, sim, mas eu fiz do jeito que você falou. Falei, você fez mesmo do jeito que eu falei? Você lembra disso? Sim e tal? Ele, peraí. Aí eu acho que ele sentiu que eu estava dando uma cutucada nele. Aí passou uns 2, 3 minutos e falou, agora eu entendi, você queria que eu retornasse o array mesmo na raiz, assim, todos os itens na raiz do cara, né? Falei, isso, o array na raiz. Ele, não, vou fazer aqui agora e tal. Aí deu 2 minutos, ele falou, atualizei lá online, pode testar. Então, assim, essa ferramenta de teste é porque no back-end, o back-end é um negocinho mais quadradinho, né? O front-end ele dá espaço para ter dá margem para ser criativo ali e tal, mas no back-end a gente tem que ser mais encaixotado, né? Então, essa ferramenta ajudou e foi boa essa interação, porque eu pude ver quando eu mandei um e-mail falando, poxa, muita gente errou isso, aquilo, outro. Quem quiser arrumar, pode arrumar e mandar de novo. Aí teve a maior parte mandou uma atualização. Aí eu rodei novamente o teste e tal. Aí alguns que falharam, eu fui lá olhar o código e vi que o cara realmente foi numa linha muito errada, assim. E outros nem tanto. Então, então assim, igual o Barak falou aí, parabéns aí para quem conseguiu implementar e seguir esse fluxo aí. A maior parte dos projetos estavam muito bem feitos. Assim, foi um processo de seleção difícil demais para mim e para o Barak, porque dava vontade de pegar assim, uns 10 assim, e falar assim, vem aí, sabe? E pessoas com os projetos bem feitos, códigos bem feitos, pessoas interessadas e tal. Se a gente pudesse, a gente botava 10 para dentro mesmo. Vai ter esse dia. Moçada, assim, o que eu tinha para falar é isso. Não sei se o Barak tem mais uma coisa para falar. Agora eu quero mais que vocês perguntem aí, comentem alguma coisa, depende.
Fale um pouco aí, que a gente está ficando até sem voz já aqui, tudo falando. Tô falando a semana toda já. Bom, em relação a testes, tipo, no meu caso, eu não fiz porque no tempo que eu fiz o projeto eu ainda não tinha conhecimento sobre testes. Hoje em dia já tenho. Mas, tipo, ele agregaria mais assim, na seleção? Não, o teste, na verdade, quem fez o projeto, escreveu um teste, teve um candidato só que escreveu, que fez o próprio back-end, fez um teste para testar o próprio back-end, entendeu? Teve um candidato que fez, até posso achar o código dele aqui, de repente, deixa eu ver se eu consigo achar. Esse teste aí foi fora do projeto da galera, assim. Um teste para testar o back-end das outras pessoas, no caso. Achei que quem fez foi o Alex, até tá aqui na reunião com a gente aqui. Deixa eu ver o repositório dele aqui. Aí, assim, esse teste que eu fiz com esses 2, 3 candidatos aqui que entregaram primeiro, foi justamente para que com esse teste a gente conseguisse testar o back-end de vocês. Nos próximos processos, a gente vai fazer esse teste aqui também. Só que a gente não vai revelar o teste para os candidatos, porque se eu pegar e falar assim, moçada, faz um back-end aí, e esse aqui é o teste que fala se o seu back-end está certo ou não. Se eu fizer isso no processo de seleção, eu acho que a pessoa vai ter noção de que se ela fez 100% do que está sendo pedido ou não, e ela vai conseguir saber se o que ela fez funcionou igual a gente queria ou não. Assim, seria bom ela saber se o que ela fez funcionou como a gente queria, mas no processo de seleção isso daria para a gente poucas ferramentas para poder examinar a pessoa depois, né? Porque, deixa eu ver se o cara... Porque, assim, o teste para a gente aqui foi muito útil no back-end para poder verificar quem fez certo ou não. Mas se eu entregar o teste para o cara vai ele próprio testar o código dele e vai fazer o código que passa no teste, e aí fica bem difícil da gente avaliar. Porque uma coisa que acontece muito no dia a dia, a gente fala assim, faça um elemento que tenha 4 de altura, 2 de largura e seja azul, sabe? A gente fala isso para o cara. E não tem nenhuma dúvida de que esse cara que é isso que tem que ser feito. Aí quando o cara manda o código dele, tá desse jeito aqui, tá 2 por 2 por 2. E então, assim, para a gente testar essa coisa da comunicação é muito importante, entendeu? A gente testar se a gente consegue falar uma coisa da pessoa e ela fazer exatamente o que foi pedido. Isso é uma coisa muito importante para a gente, porque pela nossa experiência do Barak, o cara que a gente pede 4 por 2 e o cara entrega 2 por 2, é um cara que no dia a dia sempre a gente vai ter que parar para olhar o que ele está fazendo e falar, não, cara, não era 4 por 2, era 2 por 2, não era 2 por 2, era 4 por 2. E vai tomar muito tempo nosso, e vai demandar muita conferência, e quando tiver em produção, uma coisa vai dar um erro, porque ele achou que era de outro jeito, que não foi o que a gente falou, e aí a gente não conferiu aquela vez, e naquela vez a gente se lasca, porque foi para produção. Então a gente fica muito querendo validar se as pessoas conseguem entender o que está sendo falado, né? Aí, por exemplo, o Alex está aí até na reunião, ele pegou e escreveu uns casos de teste aqui para o próprio projeto dele. Então, assim, vamos ver aqui, por exemplo, Game Roads, né? Ele fez um teste aqui, que ele faz uma chamada na raiz dele, tá vendo? E aí ele verifica se tem o cara ali, se tem, ele verifica se... Ele não verificou se é um array, mas ele já foi logo assim, no item 0 deste array, que teoricamente seria um array, tem o API, tem o name, entendeu? Então, ele escreveu um teste que ele próprio validou se o que ele fez estava dentro do que estava sendo pedido, entendeu? Nos nossos projetos atuais aqui, nos últimos projetos, vamos dizer assim, de back-end, a gente usa teste em tudo. Então, quando o desenvolvedor abre um pull request do branch dele para o branch principal do projeto, esse pull request inicia um servidor, inicia um Docker, um ou vários Dockers, e esse Docker cria um banco de dados e roda um teste completo no projeto. E esse teste não vai ser um teste muito simples. Esse teste ele vai incluir registro, ele vai apagar registro, ele vai fazer busca, ele vai incluir um cara e ver se o cara está lá. Depois ele vai desativar o cara e ver se o cara sumiu. Então, assim, é um teste que ele é bem... fica espizinhando assim, o código, né? Então, tudo que a gente faz de back-end, a gente faz bastante teste. E aí, quando o desenvolvedor abre o pull request, esses testes todos vão rodar numa sequência, e se todos os testes não passarem, a gente não fica permitido a fazer o merge daquele código. Então, o desenvolvedor, na hora que ele abre o pull request, ele recebe lá, poxa, de 300 testes, 5 testes falharam. Aí ele tem que pegar o código dele lá e dar uma olhada no que ele fez para poder arrumar, entendeu? Eventualmente, o cara sobe um código e esse código quebra os outros testes. Então, o cara muda um parâmetro interno de alguma coisa ali. Ultimamente tem acontecido raríssimas vezes isso. Raríssimas. O time está bem concentrado. Mas, assim, às vezes o cara muda uma parte lá de uma biblioteca, principalmente, né? Aí, na hora que sobe, o teste cracha do começo ao fim, assim, porque
se é uma biblioteca que ela é usada em todos as chamadas e tal, ou em todos os retornos, se o cara fizer uma modificação ali que estiver mal feita, vai explodir os testes todos. Então, assim, quem é de back-end, implementar um teste unitário é o que há, sacou? Mas, assim, eu concordo que é um raciocínio avançado, assim, um raciocínio avançado. Eu, quando eu programava sozinho, quando eu fui freelancer um bom tempo, assim, e era difícil eu levar um teste para frente, porque eu começava o teste, eu fazia um projeto, eu falava, pô, vou fazer teste. Aí eu fazia a primeira chamada lá e fazia um teste. E ia para frente no projeto e tal. E tinha prazo, tinha tudo para fazer e tal. E quando eu lembrava de voltar no teste, o projeto estava quase acabando, assim. Eu lembrava, caramba, tinha um teste que eu fazia lá no primeiro dia. E aí eu lembrava que eu tinha que voltar nesse teste e continuar. O teste não testava nada. O teste que não testava nada. Então, assim, mas isso é uma coisa muito comum de ver, muito comum de ver. Projeto que tem teste só no começo, e depois você meio que abandona o teste, que você não consegue mais manter o teste. E a gente também já passou por isso aqui, eu acho, assim, de começar testando mais e depois a gente meio que abandonar os testes e tal. Então, assim, teste para quem é de back-end é um troço legal, A gente do front fica feliz com o back-end testado, que a gente tem confiabilidade, né? A gente sabe que o endpoint não vai mudar o comportamento de um dia para a noite, ou por causa de uma outra feature. Mas para o processo seletivo, eu acho que realmente, tipo assim, fazer testes não era necessário, a gente não deu pontos para isso. E esse teste que foi feito aí foi só realmente para testar o back-end de outras pessoas, não o seu próprio. Mas realmente é um conhecimento bom, Até pessoal para front aí é bom ter a mentalidade de teste, que é o código orientado a teste. Né? Usar o Cypress lá para fazer umas simulações e tal, né? Para não usar tempo, né? No teste front-end já usou o Cypress, já usou o Jest. Foram ferramentas legais. É mais difícil implementar. Eu acho que o back-end é mais tranquilo, assim, porque é mais linear, né? A parada. Você vai chegar. Você chama de point, você já sabe o que está sendo esperado. No front, você tem que fazer 1000 interações para chegar onde você quer chegar. Então, é mais complexo. Mais perguntas, moçada? Diga aí. Então, o pessoal não tá querendo perguntar muito, não. Mas só vou falar uma coisa aí que eu não queria parar o pensamento aí, mas o Thiago falou de quando às vezes quando você pede para uma pessoa uma coisa e a pessoa não faz aquela coisa e gera muito acompanhamento, né? A gente teve que ficar pedindo um monte de coisa pra pessoa. Eu vejo o pessoal muito discutindo, ainda mais quando tá no começo, assim, tipo assim, pô, eu sou estagiário ou eu sou júnior? Eu sou júnior ou eu sou pleno? Eu sou pleno ou eu sou sênior, sabe? O que define o seu nível? E eu sempre falo que o que define mais o nível é autonomia, sabe? Eu acho que autonomia vale mais do que conhecimento técnico, sabe? Então, eu acho que isso aí tá muito ligado com autonomia, de você conhecer o projeto, você sabia o que tinha que fazer, né? O projeto, você teve o que foi pedido e você saber ler aquilo ali e implementar. Com certeza, quando você está no comecinho assim, você tem um pouco menos de autonomia, você tem a necessidade maior das coisas serem mais bem explicadas. Talvez você pode até dar um feedback de alguma coisa que a gente passou na etapa aí que você achou que não foi bem explicada, ou você achou que deveria ser melhor explicada, porque você implementou de um jeito que ficou ambíguo lá e daria para ser implementado. Mas, no geral, o dia a dia é isso, né? Você receber tarefas que você tem que fazer. Então, a autonomia está muito ligada com isso, de você conseguir entender aquela tarefa e conseguir implementar com o mínimo não, eu digo ajuda, né? Porque aqui a gente está sempre se ajudando, mas é o mínimo de interações de ida e volta da tarefa, assim, sabe? Geralmente a gente ajuda em código ou alguma coisa que tem que integrar com outra coisa, a gente está sempre conversando sobre isso. Mas coisa sobre a tarefa em si é raro, a gente... Tem coisa que o cliente manda alguma coisa que ele quer mudar e a gente tem que conversar sobre aquilo, mas de ficar indo e voltando, de a pessoa implementar uma coisa que não é aquilo que foi pedido, ter que implementar de novo, e às vezes de novo não é aquilo que foi pedido, já teve pessoas que a gente trabalhou que eram assim, e isso mostra a falta de autonomia, e eu acho que é exatamente o que você tem que criar para ir avançando, assim, não só a programação, mas qualquer profissão aí, é autonomia, sabe? É verdade, isso é muito bom. Isso é bem importante mesmo. Isso que o Pará falou cara, isso é quase tudo, assim, eu não tenho mais nada para falar, tchau, porque
Tá muito dentro disso, sabe? A questão não é que a pessoa não possa fazer uma pergunta, assim. Então, vamos supor, a gente sempre fala, alguns de vocês devem ter ouvido a gente falar mais de uma vez aí, que a gente gosta de quem pergunta, porque a gente passa uma tarefa. Aí a pessoa não pergunta nada, fica quieta ali e tal, e sai fazendo. E às vezes, o Barak lembra disso, às vezes eu passo uma tarefa para alguém no processo de seleção, eu passo ela incompleta, só para ver o cara me perguntar, sacou? Eu passo ela incompleta e falo assim, o cara vai ter que me perguntar isso aqui, porque eu não falei, a parte principal que eu não falei. Aí se o cara não pergunta, eu sei que é uma pessoa que está, ela, no caso da autonomia, assim, ela está no caminho errado, porque ela está tentando ir por conta própria, mas às vezes aquela falta de informação que eu deixei vai fazer com que, se ela tomar a decisão por conta própria, ela vai seguir um caminho que não seja o caminho certo, entendeu? Então, assim, tem que ter essa autonomia, a pessoa tem que conseguir tentar ser mais autônoma possível, e ao mesmo tempo ela tem que se perguntar na tarefa. Então, assim, o que tem que ser feito? Se você não entendeu, pergunta, sacou? Entender o que tem que ser feito é a chave do sucesso, assim, entender o que tem que ser feito, é o que você precisa exatamente, sabe? Eu e o Barak, a gente conversa muito com os clientes e tal, e eventualmente a gente pergunta para o cliente o que tem que ser feito, porque às vezes o cliente fala assim, botão que quando clicar vai abrir uma janela assim. Ontem teve uma reunião que foi assim, a cliente falou isso, dos Estados Unidos, ela falou, eu quero que vai ter um botão e vai abrir um link que vai abrir o Zoom do cara, vai abrir o aplicativo Zoom do sujeito. Aí eu falei, não, beleza, isso a gente consegue fazer rapidamente, mas o que você acha do cara clicar no e abrir a câmera dele dentro do próprio navegador, né? É isso que você quer? Que a pessoa possa falar uma com a outra? Ela, nossa, meu Deus, porque o que ela queria era que a pessoa pudesse se comunicar uma com a outra pelo sistema, né? Então, assim, de certa forma ela falou uma coisa, eu perguntei se ela queria aquilo, mas transformando o raciocínio do que ela precisa que seja feito. Mas aí quando a gente vai implementar, aí já vai ser assim, fazer um botão que quando clica, abre a câmera do cara no navegador, como se fosse um Google Meet, sei lá. Só que a gente vai fazer uma tarefa super detalhada para falar disso, né? Então, quem receber a tarefa pode ser que leia e fala, peraí, eu não posso clicar o botão e abrir a câmera direto, porque eu tenho que ver se tem permissão da câmera no navegador. Beleza, esse cara tá ligado. E se o cara não der permissão da câmera? O que eu vou fazer? Eu vou deixar um quadrado preto lá? Eu vou dar um erro, vai ficar a tela branca, porque vai crashar o React? Ou eu vou deixar uma mensagem assim, você não permitiu o uso da câmera, participar dessa chamada, mas aperta aqui para permitir de novo, né? Então, assim, aí vai o lance da autonomia, né? Discutir o que tem que ser feito ou não, mas o cara conseguir embarcar naquilo e ir até o final, né? O que a gente vê que facilita a gente de ter um time maior é ter pessoas que tenham esse nível de autonomia. Então, a pessoa que ela pergunte, discuta, peça ajuda, cara, a gente fica... Eu estou percebendo nas últimas semanas, eu fiquei observando mais isso, o Barak talvez vai achar engraçado. Assim, de 7 horas que eu estou sentado no computador, 6 horas, nas últimas semanas, de 7 horas, 6 horas eu estou falando. É bem assim, de 7 horas que eu estou, 6 horas, 5 horas e meia, pelo menos, eu tenho falado nas últimas semanas. Porque o time está grande, tem 19 cabeças no time agora. Então, assim, demanda de ter que ficar conversando e tal. E se não é uma pessoa que está no time, é alguém que está entrando e tem que conversar e tal. E sempre vendo se as pessoas estão fazendo as coisas do jeito que precisam ser feitas, né? E aí, se tem aquele cara lá que não consegue ficar atento no que tem que ser feito e tal, não é um problema, assim, o cara não vai morrer por causa disso, entendeu? Mas no dia a dia, a gente se sente mais feliz com a galera que consegue ir no fluxo e ir desembolando, entregando e sendo autônomo, um autônomo bom no fluxo, né? Pessoal, mais perguntas aí. O Pedro já estava sem pergunta, só se gerou pergunta. Mas eu quero uma última pergunta. Última pergunta, por favor, porque aí a gente encerra. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma pergunta. Como é que é vender software para o pessoal de fora? Como é que é vender? Cara, assim, deixa eu pensar. O primeiro projeto que a gente fez para fora, ele veio através de um desenvolvedor que trabalhava com a gente. Aí ele não estava trabalhando mais com a gente. Ele falou, tem um conhecido meu que está precisando de um projeto e tal. E esse conhecido dele era um cara de fora. E aí ele está precisando de um projeto, o projeto é muito grande, ele está precisando ter um time para poder fazer. Você pode ajudar? Eu falei, claro, manda ele falar comigo. Aí o cara veio falar comigo, esse camarada de fora. E aí ele falou, preciso de fazer um projeto assim, assim, assado, preciso de tantas pessoas, você consegue fazer? Eu falei, consigo, faz aqui. E aí pegamos esse projeto. E esse projeto foi o que trouxe todos os outros projetos depois, entendeu? Então acabou que a gente não teve que prospectar lá fora ainda, de chegar lá fora e fazer um marketing, sabe? Fazer uma campanha e falar, estamos aqui e tal, compre do nosso contrate a gente, né?
esse camarada foi indicando a gente para outra pessoa e tal, e a partir daí as coisas caminharam, né? Então a gente não teve que sair para fazer venda ainda, entendeu? Por sorte, tudo que a gente fez para um cliente ficou bom, aí a galera gostava que indicava para outro, aí ficava bom. Isso aí, um cara que contratou a gente a primeira vez, ele falou, cara, isso tá incrível, elogiou a gente, assim, derramou um balde de elogio em cima da gente, era um cara técnico, era um programador, não era um cliente final, ele era um programador, e era um programador, assim, vamos botar assim, exigente, um cara que tem um nível bem elevado de coisa que ele faz, assim, e que um cara com um histórico de desenvolvimento e tal, grandes projetos, grandes empresas. E a gente fez um projeto para ele e ele falou, cara, esse projeto ficou perfeito. Então ele indicou a gente para outra empresa, a gente fez com eles, e os caras falaram, nossa, tá ótimo e tal. E de lá para cá foi só assim que aconteceu, a gente foi sendo recomendado, então a gente nunca precisou prospectar, assim, sabe? A gente não precisou correr atrás desses clientes, a gente ainda está nessa onda de ter feito bem feito da primeira vez lá em 2018 até agora, está nesse fluxo, assim. A gente vai ganhando parceiros aí no meio do caminho, né? Aí a galera vai gostando, vai puxando mais coisa. Não, às vezes para ele mesmo, né? Às vezes para outras pessoas por perto. E nesse assunto de clientes de fora, projetos de fora, com certeza tem mais perguntas ainda. Então foi um crescimento orgânico, tipo, as coisas vão vindo... Orgânico. Sim. E as negociações vocês fazem em inglês? É totalmente em inglês? Porque é difícil negociar em inglês, porque tem muita palavra ambígua que a gente pode confundir, né? Cara, é difícil. O Barak é a prova disso para mim aqui. A gente tem um parceiro que a gente tem o CEO lá, e algumas vezes a gente teve que reunir com ele, e eu lembro que as primeiras vezes que a gente reuniu com ele, parecia que o cara estava falando outra língua, assim, que eu não sabia que língua era, porque o meu inglês não era muito bom, eu acho que ainda pode melhorar muito ainda. E o cara falava, e eu ficava assim, meu Deus, qual que é o assunto? Assim, eu não sabia nem qual era o assunto que o cara estava falando, né? E a gente tinha que negociar e tal, para mim era muito sofrido, aí a sorte que tinha outras pessoas junto comigo sempre que conseguiam entender o subject, a gente ia conversando e ia resolvendo. Hoje em dia é mais fácil, assim. Mas quando tem que. Mas ainda acontece, né? Nem a questão da ambiguidade de uma palavra ou outra, mas a questão do próprio significado das coisas, né? Então, o camarada está querendo falar que vai fazer um processo tal, que é fazer uma verificação de algum tipo de coisa, e a gente não sabe o que esse processo é, porque a gente não faz esse tipo de verificação, e a gente não sabe do que está sendo falado, assim, literalmente, entendeu? Então ele fala, vou fazer tal e tal coisa. Aí você fala assim, aí você que não está entendendo muito bem, você vai para frente. E aí depois, quando acaba a reunião, sempre quando acaba a reunião, eu e o Barak, a gente para conversar, assim, para relembrar o que foi falado. Então, acabou a reunião, a gente volta para o Discord, ativa o microfone. Aí eu falo, pô, Barak, ele falou que vai fazer tal coisa, ou que ele vai procurar saber dessa tal coisa, ou que ele não quer fazer essa tal coisa. Assim, eu estou com 3 dúvidas, se o cara quer fazer, se o cara não quer fazer, se o cara vai fazer, se ele está fazendo. Então, você vê que é uma dúvida cruel, assim, né? O cara falou, faz. Eu não sei se ele falou, faz, não faz, estou fazendo, eu vou fazer. Ou já fiz. Aí eu falo com o Barak não, ele falou que ele está vendo se vai fazer, porque o outro cara lá falou que já fez. Eu, tá. Então, assim, a língua, ela é um negócio que, quando a gente está em projeto assim, ela bota um nível de dificuldade extra, né? Mas quando a gente está falando via Meet, via vídeo, aí é um nível de dificuldade X, né? Quando a gente fala via Slack, aí é um nível de dificuldade Y, porque via Slack você consegue escrever, né? Você traduz no Google Tradutor, a pessoa escreve lá, você pega, às vezes você não está com a dúvida, você traduz aquela palavra, aquela frase para entender o que ela é, às vezes você não entende, você tem que perguntar de novo, mas é mais fácil, né? De você entender. Mas em reunião, aí, por exemplo, eu e o Barak, a gente tem uma reunião diária com o cliente dos Estados Unidos, que é de 10 minutos, mas ontem foi meia hora. Então, todo dia a gente tem que conectar com eles e ficar lá, blá, 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 falando e ouvindo e tal. Então, é um exercício, assim, o que eu posso dizer é isso, sacou? É um exercício, assim, a gente está aprendendo também, sabe? A gente não está nos finalmente. O que muitas pessoas falam é que as pessoas de fora que falam inglês nativo, os falantes nativos de inglês, eles reconhecem o esforço de uma pessoa falar a língua deles, porque o falante de inglês nativo, na maior parte das vezes, ele nunca precisou aprender uma segunda língua, né? Então ele está de boa, sacou? Ele nasceu falando a língua dele, nunca precisou aprender outra língua. Então ele vai ver um cara latino, sacou? Uma pessoa do país subdesenvolvido, né? Vamos falar assim, né? Vamos ser sinceros. País pobre, né? O Brasil é um país pobre. E aí fala, pô, o cara tá falando inglês, sabe? Tá se esforçando para vir aqui e conseguir desembolar alguma coisa, então eles veem valor nisso, sabe? E no geral a gente mais recebe elogio da gente estar se comunicando do que críticas, assim. Eu acho que eu nunca recebi uma crítica, né? De alguém falar, poxa, seu inglês está muito ruim, cara, melhora aí. Na verdade, teve uma vez que um parceiro falou, ó,
esse inglês aí tem que dar uma melhorada. Tem uma vez que ele falou isso. Mas não era nem a melhorada, tipo assim, de não ser entendido. É que ele falou em questão de, tipo assim, pô, se você dá uma melhorada no inglês, às vezes você perde um pouco de sotaque e você vai passar um pouco mais de credibilidade, sabe? Mas era mais uma dica, tipo assim, pô, se você tiver um inglês mais fluente, assim, você vai passar um pouco mais de credibilidade, que era uma demanda que a gente tinha na época. Mas eu acho que o nosso inglês já melhorou muito, assim. A melhor escola de inglês foi o Pimaças. Eu acho que por enquanto tá tranquilo, assim. Uma coisa que eu até zoei ali é que todos os nossos clientes estão começando a aprender português, assim. Eles ficaram curiosos, né? Estão trabalhando com um time brasileiro, né? Eles começaram, um pegou uma aulinha lá no Duolingo, um outro time lá contratou um professor de português lá pra galera ensinar, aí a gente ficou mandando, tá, bom dia, oi, você sabe o basicão, né? Mas aí... Boa tarde, tchau. Aí... Sexta-feira. Eu falo que o nosso inglês é tão ruim que eles estão querendo falar português pra comunicar com a gente, mas... Eles estão querendo se salvar. Mas hoje metade do nosso time tá comunicando em inglês todo, tipo assim, o dia inteiro, todo dia, né? Eu e o Thiago, a gente comunica em partes, assim, tá sempre digitando lá coisas pro cliente em inglês. A gente tem a reunião diária aí, tem reuniões periódicas. Isso no GitHub, tem projetos que as issues são totalmente em inglês, até porque o cliente tem acesso a essas issues, escreve as coisas. Mas a gente tem pessoas no time que não sabem inglês. Às vezes ela se vira um pouco para entender algumas coisas. Não é uma necessidade de todo mundo saber inglês, assim. Tem pessoas que estão trabalhando em projetos no exterior. Né? Estão trabalhando em projetos no exterior, com cliente exterior, mas não sabem inglês, sabe? Porque a comunicação não é 100% do time, 100% do tempo com o cliente, assim. Então, tá dando para tocar desse jeito aí. Até esse processo seletivo aqui, ainda mais estagiário, a gente não botou um pré-requisito saber inglês, sabe? Alguns processos passados, até de estágio, a gente colocou o inglês como sendo requisito. Nesse a gente não colocou e a gente nem avaliou se a pessoa está com inglês ou não está, porque a gente não está esperando que vocês cheguem aí e comecem a falar inglês na semana seguinte, sem a menor chance. A gente está querendo melhorar o inglês da galera. A chance do estagiário ter que falar com o cliente, eu não consigo nem imaginar qual é a chance, assim, porque a gente até poderia marcar uma reunião para você ir lá e falar uma coisa, se você achar que é uma coisa. Mas assim, a gente falar assim, ô fulano, você vai ter que falar inglês aí com o cliente, cara. A chance é mínima. Ou você vai ter que falar com outro programador em inglês. Mas, por exemplo, no nosso Slack tem um canal que tem, sei lá, 10 pessoas lá que não são do Brasil, entendeu? E você pode chegar lá nesse canal e ficar lá. É um canal de chit-chat lá, qualquer coisa, entendeu? O pessoal fica mandando piada lá, fica zoando, fala de filme, fala de jogo, de música e tal. Tem o pessoal no Canadá, tem o pessoal do Peru, tem o pessoal bem espalhado, assim, aí às vezes rola muita discussão, tipo, em francês fala assim, como é que é em português? Como é que é em espanhol? Eu marco o cara lá da Colômbia. Pô, e em inglês? Aí o pessoal vai discutir umas coisas assim. O pessoal é curioso, assim, o pessoal quer aprender mesmo. Igual o Thiago falou, assim, o máximo que pode acontecer é ter uma reunião assim, vamos conhecer aqui o time, o cliente conhecer todo mundo, conhecer os estagiários, mas não... bem informal, assim, mas acho que nunca vai chegar num ponto assim do estagiário ter que fazer uma reunião de apresentar uma feature pro cliente ou alguma coisa assim. Saber pegar um requisito de alguma coisa. A gente foi longe nessa pergunta aí. Não, porque esse assunto também na entrevista teve alguns que perguntaram também, por isso que eu falei assim, que deve ter mais perguntas aí. Se alguém tiver mais uma pergunta sobre isso aí, pode perguntar. Ou sobre outras coisas também. Sobre outras coisas também. É porque isso assim gera dúvidas. Vocês têm alguma aplicação trabalhando com Kubernetes, assim? A gente fez um projeto para esse parceiro do Canadá e aí eu precisei aprender Kubernetes na época e tal, e foi deployado com Kubernetes. Aí teve uma reunião, e aí o cliente final lá falou assim, tem que usar Kubernetes e tal, aí teve uma reunião para a gente poder ver como é que a gente fazia, porque ninguém sabia do Kubernetes nem nada. E aí nessa reunião o cara falou assim, o líder técnico do projeto falou assim, então, quem pode aprender Kubernetes aí, né? Quem pode aprender Kubernetes e implementar Kubernetes aí daqui a umas 2, 3 semanas? Acho que era prazo tipo um mês para voltar o negócio com Kubernetes. E aí ficou aquele silêncio meio constrangedor, assim, e tal. E aí eu senti que eu tinha que ser a pessoa que tinha que falar que sim, né? Tinha uma galera de back lá e tudo. Mas eu senti que eu tinha que ser o cara que falasse que sim. Eu falei, beleza, eu vou aprender o Kubernetes. Aí eu comprei uns 2 ou 3 livros na época. Um detalhe aqui. Não, tá bom.
no escritório já. Aí eu peguei, comprei uns 2 ou 3 livros de Kubernetes, comecei a ler pra caramba, ver tutorial, assim, mas mais na expectativa dos livros mesmo. E, meu irmão, foi umas semanas bem sofridas, assim, o Barak vai lembrar que eu sofri, de sofrer mesmo, assim, de sofrer de verdade, assim, sabe? Tem sofrimento que é você aprender uma coisa nova, mas tem um sofrimento que é mais exponencial, assim. Esse foi um sofrimento exponencial que eu tive com Kubernetes. Mas eu consegui aprender e consegui botar o sistema inteiro lá funcionando no Kubernetes. E no final eu ainda tinha que ensinar os caras, os outros caras, os outros líderes técnicos do projeto, os outros caras de back-end do projeto, a manter o Kubernetes, né? Aí foi, assim, para mim, foi a cereja do bolo do sofrimento, assim, porque meu inglês na época não estava tão bom, isso foi em 2018, meu inglês não estava tão bom, e eu tinha que pegar e ensinar os caras Kubernetes em inglês, foi muito sofrido, Mas eu consegui aprender e consegui ensinar, então, vitória, né? Mas aí foi só esse projeto que a gente fez com Kubernetes, assim. E atualmente a gente tem um projeto grande que está no mesmo nível de complexidade, de tamanho, assim, e aí ele está usando a Amazon e aí está usando os próprios recursos de elasticidade da Amazon, assim, não está usando o Kubernetes. O Kubernetes, assim, eu acho que no próximo projeto eu só sugeriria usar o Kubernetes se for um negócio muito complexo mesmo, assim, muito, muito dividido em microserviços e com... Eu não sei se atualmente eu iria falar assim, vamos usar o Kubernetes para isso. Talvez sim, mas exige um nível de dedicação de quem estiver no DevOps e tal ali bem elevado, assim, para entender o projeto, para arquitetar ele, para estruturar ele, para testar ele. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ou se outro cliente chegar e falar assim, pô, quero com Kubernetes. Não tem o que fazer. Aí eu vou falar assim, poxa, vamos pegar um estagiário aqui de Kubernetes. Tô brincando. Assim, é muito complicado o Kubernetes. Comparado com Docker, Docker Compose e Amazon, essas coisas, o Kubernetes ele é bem mais complicado. Você tem que escrever muito mais coisas e para testar é bem mais delicado, assim, porque você testar um Docker Compose, você vai na sua máquina aqui no Docker Compose, dá um Docker Compose app e funciona, entendeu? Agora, o Kubernetes, até para você testar ele, assim, é bem complexo. E cada provedor, o Google, a Amazon e tal, o DigitalOcean, cada um deles tem um Kubernetes adaptado. Então, não é o próprio Kubernetes, não é o núcleo puro dele. Cada um deles pegou o Kubernetes e deu uma customizada, assim, vamos dizer, né? Então, na hora que você... Então, às vezes você faz, implementa, e quando você vai testar, funciona na sua máquina, quando você joga naquele ambiente, ele funciona. Até você descobrir que aquele ambiente, aquele recurso é de outro jeito, tem outro nome e é configurado de outra forma, aí, nossa, você perde muito tempo. E debugar não é simples, porque você tem um monte de máquina rodando lá e as máquinas elas vão morrendo e vão sendo recicladas, os nós e tal, os nodes. E para você pegar aquele node e saber o que está acontecendo nele e ver por que parou de funcionar, e como é que por que ele está comportando daquela maneira e tal, é rolê. Mas é bem legal também, você vê que a demanda está aumentando, aí ele automaticamente começa a criar novos nós, entendeu? E a demanda vai sendo transferida para ele. Você sobe uma versão nova, ele consegue subir uma versão nova do seu back-end e começar a levar usuários para tirar os usuários que estão acessando esse servidor e levar as requisições para o servidor novo, que você acabou de subir, que está com a versão nova, e ele consegue observar se essa versão nova está funcionando como esperado, para só então ele começar a trazer todo mundo, entendeu? Então você consegue configurar uma regra assim, eu quero que você leve 5% dos usuários e observe se continua funcionando. E a cada X minutos você traz mais 5%. Então ele consegue ir migrando os usuários aos poucos, até o momento onde você vê que todos os usuários já estão conectados nesse servidor novo, e ele pega o servidor antigo que não tem mais ninguém e desliga, entendeu? Então é um nível de configuração assim, que aí, assim, quando eu aprendi Kubernetes, eu posso dizer que eu entendi como é que funciona o YouTube, como é que funciona o GitHub, como é que funciona todos esses mega serviços assim, que são estruturados dessa forma, né? Por trás lá é aquele outro cara que eu não lembro o nome, não estou lembrando o nome agora. Mas eu entendi como é que é a arquitetura de um projeto desse que tem bilhões de usuários usando agora, né? Então, foi bem interessante. Assim. Moçada, eu acho que tá bom aí por hoje já, né? Agora sim, se alguém tiver uma última pergunta, faça agora ou a gente termina. Eu já perguntei uma vez. Duas perguntas. O penúltimo e último. É uma dúvida rapidinho, eu acho que dá de responder rápido, mas os principais pontos quando vocês olham algum portfólio por aí, os pontos mais fortes e mais fracos de um portfólio. Sabe dizer qual é?
Um portfólio, o que se chama de portfólio nesse caso? Não sei, pode ser, por exemplo, um projeto de back-end, que a pessoa posta lá e, tipo, quando for, por exemplo, enviar meu currículo, esse aqui vai ser um dos meus principais projetos que eu já fiz. Cara, tem um padrão que é Keep It Simple, né? KISS, né? Que é um padrão que existe, assim. Aí tem um Solid, tem vários padrões aí que o pessoal usa. E, assim, o Keep It Simple, para mim, é mais importante, assim. Se eu pego um projeto, eu vejo que tem 1 milhão de arquivos, 1 milhão de pastas e uma documentação com 1 trilhão de coisas e tal. Aquilo já me dá uma estressada, assim, sabe? Eu estou ficando meio velho e tal. Eu falo, nossa, mãe, muita coisa. Aí meu cérebro já não está querendo absorver aquilo ali. Então, assim, o projeto simples, ele me chama mais atenção, sabe? Ele brilha, assim, né? Fazer uma coisa mais enxuta e mais objetiva, né? Então, se eu pego um projeto lá no GitHub, tem um readme lá explicando como é que roda aquele projeto. 90% dos projetos a NPM Start resolve, né? Yarn Start resolve. Mas algum projeto que tem que botar um Docker, tem que fazer uma configuração inicial, então ter lá um passo a passozinho básico de como é que você roda aquele projeto é bom. E ter um código simples e objetivo, que às vezes você pega um código que está muito elaborado, assim, e é difícil de você entender o que aquele código está fazendo. E aí o cara, às vezes, quando escreve o código, é normal, quando a pessoa está começando, ela achar que código difícil é o código bonito, entendeu? Ela fazer um código super difícil, uma estrutura super complexa de objetos e classes e pastas e vários design patterns no projeto e tal, e a pessoa achar que aquilo ali vai ser o que vai ter valor, sabe? Tem um negócio que fala que é o seguinte, que o estagiário, ele escreve um código que só ele consegue entender, né? O júnior já consegue escrever um código que algum outro júnior consegue ler também. O pleno, ele já faz um código que ele tenta entender, fazer um código que o júnior vai entender, e que o estagiário vai entender também, e que o sênior também vai entender, né? E o sênior, o sênior, ele tem que escrever um código que o estagiário entende. Então, assim, o meu código, quando eu pego para fazer código, infelizmente eu não fico codando tanto quanto eu gostaria, mas quando eu pego para escrever um código, meu código ele é mobral, assim, e eu tento fazer ele cada vez mais mobral, sabe? Assim, o nome da função é desse tamanho, sabe? É um gigante assim, o nome da função. Eu faço um métodozinho, extraio ali aquela chamada, eu faço um link bem direto, assim, para eu estou chamando aquele cara, o resultado dele já está aqui, eu já estou usando. Então, assim, eu coloco, às vezes eu uso mais variáveis do que uma pessoa que está começando agora usaria, porque eu gosto de deixar bem explícito quem está recebendo o quê, por que está recebendo, quem está sendo modificado e tal. Então, assim, tinha um cara que trabalhava comigo, o Elton Veiga, está até na Irlanda agora, eu acho. Na Irlanda que ele está? Na Escócia? Não, é na Irlanda. Trabalha com IA lá há um tempo já. E ele falava que ele gostava de ler meus códigos, que meus códigos contavam uma história, assim. Ele falava que quando ele lia meu código, ele parecia que ele estava lendo tipo um jornal, assim. Ele pegava um projeto meu para ler o código, e ele começava a ler e ele via que tudo era como se fosse uma historinhazinha, assim, eu leio os parâmetros de entrada, eu valido os parâmetros de entrada, e eu botava uns comentários bem distribuídos, assim, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou preparar o retorno. Então, eu ia contando uma história e era fácil de ler o código e entender o que estava acontecendo. Então, assim, o código simples, para mim, me chama a atenção, sabe? Um código que tem, assim, não é comentário em todos os lugares, mas comentário nos lugares que tem que comentar. Teve alguém que fez um projeto que ele usou bastante comentário, mas ele só usou comentário para justificar as coisas que ele não estava fazendo. Então ele abriu um bloco de comentários e escreveu assim, aqui eu não fiz de tal jeito, porque de tal jeito ia ficar muito difícil de fazer, e desse jeito eu ia ter que fazer muitas outras coisas e tal. Então acabou que ele usou vários blocos, ele usou uns 3 ou 4 blocos de comentários assim, desse tamanho, assim, umas 4, 5 linhas, para ele justificar o que ele não fez. Aí eu achei interessante que ele não fez nenhum comentário para justificar o que ele fez, entendeu? Então, assim, o comentário eu gosto de usar, por exemplo. Eu gosto de usar comentário, mas não um comentário exagerado, mas assim, um comentário que chama atenção para o grande lance, né? Então, o código já se explica, mas tem um comentário que vai adicionar um pouco de facilidade para quem está lendo, né? Então, assim, isso é uma coisa que me chama atenção em código simples, né? E aí, pensando em UX, né? Em UX, código, UX de GitHub, você tem um portfólio lá que chama atenção para um repositório seu bem feito. Então, você chega lá, tem 30 repositórios do cara, eu não sei nem qual que eu olho. Fala assim, se você quer ver um repositório bem feito, esse aqui é um repositório. Tem teste, tem tudo dentro dele e tal. Aí no readme desse repositório você fala como é que ele está e tal. Então, assim, é uma maneira voltada para o usuário de GitHub achar o seu código, entender seu código, ler seu código, ser um código simples, né? Eu diria que é isso, assim, no geral. Você, Barak. Além do...
além do README lá nos seus projetos, você consegue botar uma tela inicial pro seu GitHub, né? Aí algumas pessoas aí tinham uma tela bem elaborada aí, meu GitHub não tem essa tela, mas se você quiser montar um portfólio, eu recomendo você ter essa tela, botar lá tecnologias que você sabe usar, porque a gente acabou olhando os outros repositórios que a pessoa tinha, assim, algumas pessoas não tinham outros repositórios, só tinham os repositórios desse processo seletivo, algumas pessoas tinham outro repositório, mas às vezes era uma coisa tipo assim, um Hello World, ou algum teste que ele tá fazendo em outra tecnologia, ou até coisa de outro processo seletivo que ela fez. Mas é bom você ter uma página inicial, assim, no seu GitHub, pra você mostrar lá, até, às vezes, suas outras redes sociais, LinkedIn, essas coisas, e realmente botar lá as tecnologias que você usa e talvez os repositórios que a pessoa pode olhar para ter um pouco mais de noção como é que você é como programador. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, assim. Antes o pessoal tinha muito costume de ter um site pessoal, assim. Eu tenho um site pessoal, mas lá não tem nada. Tem um site pessoal com o seu portfólio lá, pô, eu fiz esse site aqui, fiz esse site aqui, fiz esse site aqui. Esse é o final de semana bom de você atualizar seu site, hein, Barack? Não, eu tô querendo atualizar ele. Nem que seja tirar as coisas que não são importantes e deixar só o mínimo necessário para valorizar. Mas, eu acho que é uma boa você... Não precisa ter um site seu, mas ter um GitHub lá. Hoje o pessoal migrou muito pro GitHub, assim, meio que as outras ferramentas de versionamento de código estão meio abandonadas, assim, o pessoal, alguma empresa ou outra usa, mas hoje o GitHub virou realmente uma rede social, assim, então ter um GitHub bonitinho lá é uma boa ferramenta de portfólio. E não o LinkedIn, cara, o LinkedIn é importante, assim, o LinkedIn, ter o seu LinkedIn atualizado com onde você trabalhou, onde você estagiou, postar alguma coisa que você tenha feito, assim, mesmo sendo uma coisa bem simples, sabe, mas falar assim, sei lá, falar assim, ó, participei da reunião com a Appmasters agora de manhã e falaram várias coisas interessantes sobre o processo de seleção, eu estou vendo que eu estou aprendendo mais e vou me dedicar ainda mais em tal coisa, marca a gente, marca o Barack lá. Aí, assim, eu sou meio assim, não vai que eu sou contra, não, mas eu acho meio brega, assim, o GitHub do cara que fica fazendo muito marketing, sabe? Estou aqui fazendo meu super projeto React usando as classes do navegador. Então, assim, não estou falando que não faça, assim, nem estou falando que é errado, mas eu acho meio brega a pessoa ficar fazendo muito marketing em cima de si própria. Assim, a gente já teve várias experiências, que às vezes o cara fala muito, na hora que chega para fazer, o cara não faz nada, porque o cara, às vezes, ele gasta tanta energia para fazer o marketing do que ele está fazendo, que efetivamente o que ele está fazendo, às vezes, não está nem tão bom. Então, assim, mas vai lá no seu LinkedIn, mantém atualizado, bota uma fotozinha lá de rosto lá adequada, sacou? Escreve uma coisa ou outra que você fez, comenta no post da empresa que você se interessa, tenta achar quem são os caras interessantes, assim, que você acha legal, né? O LinkedIn me sugere eu seguir pessoas tipo, sei lá, o CEO do Nubank, assim, sei lá, eu não tô na mínima pro CEO do Nubank, assim, eu não tenho essa capacidade de dar atenção pro CEO do Nubank, sabe? Agora, o líder técnico de uma empresa aqui de Juiz de Fora, um cara que eu conheci em algum evento do Google, por exemplo, algum Campus Party que eu respeito, cara, eu sigo esse cara no LinkedIn lá, e quando eu vou lá, vejo que ele tá postando, faço um comentário ali, entendeu? O cara, às vezes, nem lembra de mim, assim, mas por exemplo, sempre que eu vou em São Paulo, tem um cara lá que é o professor Isidro, que é um cara que eu acho maneiraço, assim, ele, em algumas Campus Party, foi ele que escolheu todos os conteúdos de programação que iam ser palestrados e tal, e que eu conhecia ele antes da Campus Party, em eventos que eu já ia em São Paulo, e até hoje, assim, eu converso com o cara, quando eu vou em São Paulo, eu mando mensagem quando eu vou em São Paulo, ele fala, cara, vamos tomar um café, ele quer conversar comigo, sacou? Aí eu fico pensando assim, poxa, o que faz um cara que é o coordenador de um curso na universidade lá, da faculdade, e, sabe, tem 1 milhão de atividades e tal, já foi piloto da MotoGP, meu cérebro explodiu quando eu descobri que ele já foi piloto de corrida de moto, que eu também gosto, a gente ficou mais amigo ainda. Então, assim, quando eu vou lá, eu converso com o cara, entendeu? O cara, a gente tem assunto, a gente discute as coisas, então, quando eu recomendo alguém de seguir ele por alguma coisa que ele tá falando e tal. Então, assim, é usar o LinkedIn de uma forma natural, sabe? Não é ficar forçando a barra lá, minha mesa tá aqui cheia de LED, eu tô fazendo código em React. Pode fazer isso, que eu tô falando que não posso. Mas, assim, eu ia fazer isso. de repente, em vez de você postar uma foto da mesa piscando lá e o código de React piscando, bota logo um link pro repositório, sacou? Pega esse repositório que vocês fizeram, o projeto de seleção aí, joga lá, fala, ó, esse aqui é o projeto que eu fiz, ó, tô evoluindo ele aqui e tal, e deixa alguém perguntar alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu vejo que você se conectar com as pessoas de forma positiva é uma coisa que dá muito resultado, sabe? Pegar alguém que sabe menos que você e ensinar, sabe? Posta seu projeto aí no LinkedIn e fala assim, ó, esse aqui é o projeto que eu fiz, quem quiser aprender sobre ele, eu vou marcar um
se 3 pessoas comentarem aqui, eu vou marcar um meeting um dia para mostrar esse código e responder perguntas sobre ele. Sei lá, é uma coisa, parece meio boba assim, né? Mas vai te criar conexões, entendeu? Você vai ajudar uma pessoa e tal. Vai se ajudar também, porque quando você ensina, você aprende mais que tudo. Então, são ideias também boas aí, tem a ver com portfólio, tem a ver com a apresentação, assim como um todo. Né? LinkedIn com certeza é uma boa. Só falar isso aí, né? Porque senão eu vou muito longe aí. É uma penúltima pergunta. Tem muita coisa pra falar do LinkedIn, mas tinha mais uma pergunta aí, não tinha? Agora é a última. Tinha mais uma pergunta. Agora eu não tô brincando. Agora é a última, pessoal. Sem brincadeira mesmo, agora é a última. Eu juro que é a última. Não lembro quem era. Só tô continuando aqui, porque eu acho que todo mundo que entrou no começo ainda tá aí. Mas essa vai ser a última pergunta mesmo. Tá, pode ser então. O Thiago acordou com dor de cabeça hoje de manhã, agora já tá bem animado. Eu acho que tá gostando. Mas eu tô meio assim, não sei se o Barack tá pensando. Eu achei o café, você acha café ali. Tá, eu ia perguntar sobre como vocês hospedam as aplicações de vocês. Se vocês fazem alguma máquina virtual, ou se vocês já pegam alguma forma que é deploy contínuo, não sei, eu queria saber um pouquinho. Sim. Cara, a gente já fez de várias maneiras, assim, ao longo do tempo, mas eu diria que todas as que a gente usou são maneiras bem modernas, assim. Eu venho de várias outras stacks aí de desenvolvimento aí no passado aí, mas AppMaster a gente conseguiu manter uma sequência bem moderna, assim, de coisas, né? Então, de back-end, o que a gente tem hoje deployado é Heroku, Google Cloud, Amazon, sempre Docker, no ambiente local. Alguns projetos a gente usou o Docker Online também no ambiente online no Google Cloud. A Amazon está usando num projeto agora Beanstalk, que é um serviço que tem lá que ele cria máquinas EC2 lá, sob demanda, com imagens de Docker. Cara, basicamente é isso aí. Eu te falei, 95% das coisas aí que a gente fez está assim. Mas o Heroku, o bom dele é que ele é simples, né? Se eu resolver botar um negócio online no Heroku, daqui a 3 minutos você já consegue chegar lá e está funcionando, né? Bem fácil, assim. O Google Cloud o Amazon já exige que você tenha, assim, mais disposição para configurar e tal. E você não vai botar... Eu não botaria na Amazon um projetozinho bobinho, entendeu? Uma coisinha bobinha que eu tô fazendo para estudar, eu boto Heroku e tal. Ou a galera usa muito Invercel, outros caras desse tipo aí. Então, coisas pequenininhas estão no Heroku, né? O nosso site está no Heroku. Nosso site antigo está no Heroku, o nosso site novo, que está sendo feito com o Strap aí, está no Heroku também. Então, o que a gente usa são esses caras aí. Aí, a integração contínua, sim, a primeira integração contínua que a gente fez, eu nem lembro qual foi, assim, mas a gente usa integração contínua bastante nos projetos que a gente está agora. Por exemplo, esse projeto que o Barack, a gente conversa com o cliente todo dia. Integração contínua do começo ao fim, assim, todas as partes. Então, igual eu falei, o desenvolvedor está no time ali, ele abre um pull request ali do código dele, já tem uma integração contínua ali, um CI que vai pegar o código dele, vai testar, vai rodar no servidor lá sem ninguém ficar observando. Tá? Só chegou uma notificação aqui na minha tela aqui de que, beleza, está testando aquele pull request. Aí instancia um servidor, instancia um banco de dados, injeta um monte de registro fictício, aí começa a fazer várias operações ali, centenas de operações para testar o código. Uma vez que está ok, o GitHub me diz que eu posso aceitar aquele pull request. Na hora que eu aceito o pull request, dispara uma outra operação, que é um CD, né, um Continuous Deployment, que dá um deploy daquele cara para um servidor de desenvolvimento na Amazon. Se falhar esse deploy, se o servidor falhar em subir, a gente vai saber e aquele código não vai para frente. Na hora que a gente junta tudo, está tudo funcionando, a gente faz um pull request do dev para o staging, e aí vai ser quando vai subir uma versão para o cliente. Aí, de novo, roda um teste com tudo junto, e se não passar o teste, não vai subir a versão. Se passar o teste com tudo, aí sim o código é publicado no servidor que o cliente está usando para testar, que é uma versão de staging, e aí na Amazon também. Aí no ambiente de dev tem menos serviço sendo usado, no ambiente de staging já tem mais serviço sendo usado, já simula mais o ambiente de produção. As máquinas já são um pouco melhores, já tem algumas coisas que tem mais configuração. Então, assim, a gente usa o tempo todo, CI, CD, e no próprio ambiente de desenvolvimento, o cara quando vai dar... O cara, para dar commit no código dele, já tem uma operação de DevOps que rola na própria máquina do cara para conferir se o cara não está subindo código fora do padrão, entendeu? Então, a gente usa bastante isso aí. É bem legal, assim, é bem maneiro, assim, imaginar que está tudo sendo feito desse jeito. A gente tem muito ainda para aprender, sacou? Tem umas coisas... assim, o bom é que dizem que quando a pessoa... Tem até um estudo sobre isso, o Barack não sabe o nome.
que quando a pessoa começa a aprender alguma coisa, e na programação também é assim, quando o cara começa a aprender, tem um gráfico assim, né? Então, quando o cara começa a aprender nos primeiros meses, assim, se você perguntar para vocês o quanto vocês sabem de cada coisa, a chance de vocês saberem muito mais que eu aí é altíssima. Porque quando o cara começa a aprender, ele tem a sensação de que ele sabe muito, assim, ele fica num nível de conhecimento extremo, assim, quando ele começa a aprender. A sensação é que o cara sabe muito, né? E ao longo do tempo, quando o cara começa a aprender mais as coisas mesmo, assim, o cara começa a achar que sabe pouco. Então eu estou naquela fase que eu olho assim, eu falo, cara, eu não sei quase que nada, porque o tanto de coisa que eu sei que eu não sei é muito grande comparado com o tanto de coisa que eu sei. Então, assim, essa parte de DevOps e tal, a maior parte eu faço, assim, eu gosto de fazer isso. Mas tem um tanto de coisa que eu não sei ainda, cara, que eu não consegui fazer, porque demanda tempo e demanda aprender e tudo mais, e dedicação. Ou seja, são coisas que eu quero aprender. Então, por exemplo, no Kubernetes a gente faz o deploy, a gente faz a infraestrutura as a code, né? Então, você faz um arquivo de código gigante, você faz vários arquivos de código, você fala assim, roda. E aí o Kubernetes pega aqueles arquivos, lê, e ele cria as máquinas, cria os servidores, cria os bancos de dados, cria as redes internas e tal, assim que o Kubernetes funciona. Mas a gente só fez desse jeito nesse projeto Kubernetes. Pode ser que daqui a um tempo a gente vai usar, sei lá, Terraform, algum serviço desse tipo, que a gente vai ficar o tempo, ou os próprios serviços de deployment da Amazon, onde a gente vai escrever vários arquivos e vai dar um deploy desse arquivo para um repositório, e esse arquivo é que vai fazer o deploy todo das máquinas e manter a infraestrutura funcionando, né? Que é um padrão ainda melhor, assim. Mas a gente já faz bastante coisa com CI/CD e tal. O cliente recebe versões novas com muita frequência, seja projeto web, mobile, o que quer que seja, a gente consegue fazer isso já. O Barak mesmo implementou CD com mobile, que uma vez que ele comita o código e ele aceita o código lá no repositório, já dá um build para Android, já dá um build para iOS, aí assim, amigão, é meia hora, sacou? É um servidor, liga-se uma máquina Apple em algum lugar no mundo aí, não é um computador de verdade, tá? Um computador virtual, com certeza, mas liga-se uma máquina Apple e a máquina abre o Xcode, abre o projeto e dá o build no projeto, gera os arquivos lá, .ai, eu acho, não lembro como é que é na época, gera os arquivos, então assim, é um processo super complexo, assim, e é muito maneiro a gente parar para pensar como é que isso acontece, né? Assim, a gente, programador, a gente se diverte fazendo isso, né? Mas é uma noia, né? Algumas coisas a gente consegue fazer. O Heroku a gente bota online daqui a 3 minutos. Agora, vai fazer um aplicativo mobile aí, dar um deploy e subir para a loja do Google Play sozinho. Meu irmão, é dias fazendo isso aí. Cada deploy demora, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, aí fácil, entendeu? Porque ele tem que instanciar um tanto de coisa pesada para rodar e tal, e gerar um tanto de bundle, e tem várias camadas de deploy e tal. O negócio é pesado. Mas a gente faz esse tipo de coisa, a gente gosta de fazer, e é bem maneiro, assim, é bem legal, é bem divertido. Eu acho que a gente implementa muito na necessidade, assim, né? A gente foi evoluindo conforme a necessidade, porque vem até dos métodos ágeis, aí, né? Você ter aquela entrega contínua para o cliente, porque igual a gente tem reunião todo dia com o cliente, a gente tem um servidor para eles online, para eles testarem tudo que a gente faz, e um servidor para eles apresentarem para os clientes dele, né? Que tipo, só para eles fazerem as demonstrações, né? Que é o demo lá. Aí, porque a gente quer entregar direto para eles, assim, para eles verem que a gente tá fazendo e tal. Para eles avaliarem rápido e já darem um review, né? E a gente consertar rápido qualquer coisa que acontecer. E nesse caso ele também tá trazendo o cliente para dentro do projeto, assim, né? Tá todo mundo como um time, assim. O time é a gente, o cliente também faz parte do time. Eles estão lá dentro do GitHub, eles botam comentário nas listas, eles estão vendo a estrutura, assim. E estão recebendo versão sempre, assim. Então, eu acho que o grande lance é esse, né? Porque projetos que a gente demorou para entregar para o cliente, a gente sofreu muito. Assim. Eles demoraram um mês para entregar para o cliente e chegar lá na mão dele e perceber que não é nada daquilo que queria. É um mês de coisa para corrigir e é sofrido. Eventualmente, o cliente está testando lá uma versão e ele vai fazer uma apresentação daquela versão que ele está testando, porque ele quer mostrar para alguém aquela versão ali. E na hora que ele vai usar ali, ele acha um bug lá. E ele fala, poxa, achei um bug aqui e tal, no Slack dele lá. E a gente pega abre-se um branch só com um fix daquele cara para o ambiente de staging. Então a gente pega o branch de staging, baixa aquele branch, faz aquele fix e sobe para o staging. Aí alguém aprova aquele código ali, o teste já é passado, já valida, assim que o teste passou, já é deploy, e dali a 10 minutos o cara já está com a versão dele funcionando corrigida, né? Aí, assim,
A hospedagem disso está tudo nesse serviço de nuvem. Aí, sim, o que é interessante pensar é que aquela máquina que ele está usando ali naquele feed que a gente subiu uma correção, aquela máquina ali, ela nasceu 3 minutos atrás, entendeu? E a versão que ele estava usando, aquela máquina já foi eliminada. Então, é um ambiente totalmente de nuvem e as máquinas, assim, o servidor mesmo em si, o servidor a gente nem sabe qual é. Tem projetos que a gente sabe qual é o servidor, a gente está lá, a gente faz no FSH naquele servidor, e o servidor está rodando ele continuamente, é sempre ele consegue se atualizar, mas nesse modelo, por exemplo, da Amazon com serviços e CI/CD, tudo vai sendo renovado sempre, né? Só o banco de dados é que mantém o mesmo. Acho que daqui a pouco a gente vai ter que abrir uma vaga para estagiário DevOps aí, que eu acho que é a área que o pessoal está mais interessado. Assim, a galera do back-end, assim, a gente está estudando sempre essas paradas, a gente vê que a gente precisa aprender mais, tá? A gente já sabe um bocado de coisa, mas a gente pode aprender muito mais ainda, né? Pessoal, então, vamos terminar aqui, porque senão a gente vai até tarde aí. O papo tá bom, a gente pode fazer isso mais vezes. Então, agradecer a todo mundo que participou do processo aí, que não conseguiu avançar dessa vez. De repente, a próxima vez aí consegue chegar junto com a gente, ou vai conseguir chegar junto. A gente está fazendo processo seletivo direto aí também. Também não quebra a conexão aí com a gente. Adiciona lá no LinkedIn, adiciona qualquer rede social se quiser. Estou no LinkedIn, Instagram, Facebook, eu não uso. Facebook é rede de velho. Mas o resto pode chegar lá, a gente conversa, a gente marca reunião, a gente conversa no WhatsApp, a gente conversa no LinkedIn. Podem se conectar aí com a gente, sem medo. Isso aí. Moçada, então valeu. Obrigado por todos aí, pela participação. E a gente se vê aí nas próximas aí. Um abração. Valeu, até mais. Tem que tirar uma foto todo mundo aí. O que vocês acham? Tem que tirar uma foto aí rapidão. Ninguém tem câmera. Estou sem câmera aqui. Não. Quem tiver câmera pode ligar. Alguém deve ter câmera aí. Mas dois tiver câmera, já tá bom. Meio em cima da hora. Uma câmera já foi, Se tiver mais uma câmera aí, eu já tiro a foto, hein? Vamos ver. Mas, caçador, você não tem uma espingarda aí, não, cara? Essa foi boa, hein? Nossa senhora. PSP. Nível é o Thiago mesmo. Mas o cara, caçador, achei que ia ter quando ele abre essa câmera, achei que ia ter um rifle lá, eu uso aquela cabeça de alça, assim, com aquele chifre, assim. Pessoal, então faz um sorriso aí, vamos tirar uma foto aí. O Edson falou que tá sem câmera, tá de boa, Edson, não tem problema não. Vamos tirar de quem tá com câmera. Sorrisos. Moçada, valeu então. Abração, bom final de semana. Valeu, galera. Bom final de semana aí. Obrigado por ter comparecido aí, participado com a gente e tá aí disposto até hoje. Sucesso. Valeu. Valeu. Falou, gente. Abraço.